início foi bastante difícil, o plano falhou. O que é que eu estou aqui a fazer? Tentei agarrar-me a tudo aquilo que poderia ser uma esperança. Eu sinto-me extraterrestre. Inteligência artificial, daqui a pouco até nós somos substituídos. É que há roupas que eu gosto tanto que eu sinto que não as quero usar para não estragar. Eu sou horrível com finanças. Sinto-me completamente incompreendido. É isso que eu tenho que fazer. É tudo desnecessário, é supérfluo. Eu sou um bocadinho contra aquela ideia do guarda-roupa cápsula com 15 peças. O principal erro da maioria das pessoas é não saber adaptar a imagem ao contexto. Temos que nos destacar. Mas é que eu falhei no plano perfeito. Sejam bem-vindos ao Flexcast. Hoje temos mais um episódio e vamos falar de uma coisa que supostamente se calhar passa muito despercebida a quase toda a gente que está por aqui, por este canal e até no mundo dos negócios. Mas se calhar a partir de hoje vocês vão mudar a forma como pensam e como enfrentam esse desafio ou não. Para isso, nós trouxemos uma convidada muito especial que vai nos dar uma grande ajuda, não é? Mas antes de apresentar, Rita, bem-vinda. Estou de volta, não é verdade? Sim. E deste um salto para esse lado. Dei um salto para este Então, lado. ganhei espaço aqui. Sim, isto foi tipo em homenagem ao João. Já que ele agora não participa, eu decidi vir para este lado, pelo menos continuar o legado dele. Ok, passei Estás o legado. a substituir o João? Mais ou menos, passei o legado dele para a Sara. Acho que ela desempenha melhor. Tenho que assumir o papel de pessoa animada, divertida. Sim. É já para ela já encarnar nessa personagem, ok? E eu pronto, estou deste lado e estou contente. Estou contente por estarmos aqui todos e estou muito curiosa para também saber aqui algumas coisas sobre a Sara, porque eu já acompanhava o trabalho dela no Instagram há algum tempo, até na altura quando fiz o convite disse, portanto estou muito curiosa. Vou fazer aqui algumas perguntinhas também aqui. Preciso. E pronto, e acho que vai ser interessante. Então preferes substituir o João? Prefiro substituir o João. Eu prefiro, sim, prefiro. Sim. João, estás a ouvir, João? Sim, ele sabe disso, não precisas de dizer e reforçar a ideia, ele sabe. Pronto, mas em breve vamos ter o João de volta. A sério? Vocês preparem-se. Pois vamos. E o pessoal não está bem preparado Temos para o que convidados vem. muito fixes. Não estão preparados. Mas pronto, verdade. hoje temos também uma grande convidada, só Temos, que é diferente da temática que falamos aqui. Começo já a emperrar, não é? É o normal. Portanto, Sara, bem-vinda. Obrigada. Obrigado por teres aceite e por nos vires cá dar um sermão, provavelmente, sobre Certo. as nossas péssimas qualidades. A escolher roupa. Como horrível. Exatamente. E de certa forma, se cá vais ajudar até o pessoal que está lá em casa, se calhar até pensar de uma forma diferente. Porque se calhar, eu falo por mim, eu estou super curioso para te ouvir, vou aprender imenso, não tenho dúvidas nenhumas. E uma coisa que para mim se calhar passa-me super despercebido, se calhar até vou estar com mais atenção a todo esse tipo de circunstância, não é? Rita, acho que devias ser tu a apresentar uma senhora. Estás cá tu hoje, apresenta tu. Queres que eu faça a pergunta da praxe também? Por exemplo, se quiser estás à vontade. Acho que fica bem. Ok, sim senhor. Então pessoal, nós temos aqui hoje a Sara Meireles. A Sara Meireles é consultora de estilo e é também maquilhadora profissional. Fiz o meu TPC bem, não fiz? Falta só mentora de imagem de alto Mentora valor. de imagem de alto valor, exatamente. alto valor. Falta essa parte. Bem, então, e nós hoje estamos aqui para conhecer a Sara e eu acho que para vocês ficarem então a conhecê-la, temos aqui uma pergunta muito difícil, mas ao mesmo tempo muito especial, que é: quem é a Sara Meireles? Era mais previsível. Então, Sara, só para te interromper, força. puxa só o microfone um bocadinho mais perto de ti, por favor. Isso. Só para Tá ouvirmos bom assim? melhor. Acho que sim. Pareces bem? Acho que sim. Sim, parece que sim. Então, esta pergunta é super curiosa porque é uma pergunta que eu faço com todas as minhas clientes na primeira entrevista e posso dizer-vos que 99% não consegue responder muito bem à pergunta quem eu sou. E eu também tenho essa dificuldade, acho que temos todos. Sim. Mas vou começar pelo básico. O meu nome é Sara Meireles, tenho 28 anos, sou de Passos Ferreira e sou mentora de imagem. De uma forma muito resumida, aquilo que eu considero ser a minha principal característica, aquilo que mais me define, é ser uma pessoa que está em constante evolução. E o que é que isso quer dizer? Eu sou uma pessoa que procura sempre dar o meu melhor, evoluir nas minhas diferentes áreas, sejam elas as pessoais ou as profissionais, para conseguir entregar não só um melhor trabalho, mas melhorar enquanto pessoa. Mesmo naqueles momentos que eu digo que são os mais difíceis e angustiantes, eu procuro sempre dar o meu melhor. Pode não ser o melhor que normalmente expectamos ou desejamos, mas considero que essa, sem dúvida, é a minha principal característica. Mas, acho que é sempre um mas. Sou uma pessoa bastante intensa, emocionalmente, e vulnerável, mas acho que somos todos. Certo. Claro. De uma certa forma, acabamos por ter sempre um... Ser Sim, humano é. temos sempre Uma as parte mais nossas vulnerável. inseguranças, nossas incertezas,
Acho que é aquilo que nos torna mais humanos e menos robóticos. Verdade. Para já, não é? Para já, com a inteligência artificial, daqui a pouco até nós somos substituídos. Exatamente. Não há nada de humano aqui. 28 anos. Muito 28 jovem, anos. muito jovem. De Passos de Ferreira. Também mais uma senhora do Norte, mais uma mulher do Norte. Claro que sim. Estamos fortíssimos aqui para cima, realmente. Até nos podcasts e tudo. Fortíssimo aqui no Norte. Sara, como é que começaste? Ou seja, o que é que te passou pela cabeça para tu começares a querer cuidar da imagem de terceiros? Então, eu acho que aquilo que deu ou desencadeou toda esta situação, eu acho que são as situações mais difíceis que dão origem a grandes projetos. Então, no fundo, aquilo que eu costumo dizer e falo nas minhas palestras é que eu falhei no plano perfeito. E qual era o tal plano perfeito? Era aquele plano que toda a gente espera para nós, principalmente quando moramos em meios mais pequenos. É, vamos estudar, vamos casar, vamos para a faculdade, depois vamos casar, depois vamos ter filhos. E era esse o plano que eu queria. Para ser honesta, até 2019, esse era o plano que eu queria para a minha vida. Era aquilo que eu vivia diariamente, era no fundo o meio das pessoas à minha volta. E eu achava que aquele era o plano, era também o meu sonho. Em 2019 houve um término de namoro no final do ano que desencadeou todo um conjunto de perguntas: o que é que eu vou fazer agora? O plano falhou, não era bem isto que eu estava à espera. Como é que eu agora vou recuperar a minha confiança? Porque a nossa confiança é sempre abalada. Como é que eu vou reconstruir-me? Então, quando surgiu essa parte de esse questionamento do propósito, o que é que eu estou aqui a fazer, vem simultaneamente uma pandemia que nos obriga a ficar em casa, obriga-nos a parar, a não ter tantos estímulos, que no fundo é aquilo que nos distrai quando estamos perante uma fase mais difícil. Nessa época eu tentei agarrar-me a tudo aquilo que poderia ser uma esperança para tentar alavancar a minha autoestima, e havia uma coisa que eu sabia que eu era realmente reconhecida por ser boa, que era, eu cuidava sempre da minha imagem, independentemente de estar a passar por um caos psicológico, eu cuidava sempre da minha imagem. Então eu pensei, como é que agora eu posso pegar nisto que eu sei que sou boa a fazer e ajudar os outros a fazer, porque é uma ferramenta muito importante, uma ferramenta valiosa. Então aquilo que eu fiz foi, dentro da área da imagem, o que é que eu posso fazer para ajudar os outros? Havia a possibilidade de ser designer de moda, mas aquilo que eu queria mesmo era construir imagem, era ensinar outras pessoas a ver a imagem como uma ferramenta de apoio, não só de levantamento da autoestima, mas acima de tudo posicionamento. Porque a nossa imagem no fundo é um reflexo de quem somos, é uma forma de nos posicionar na nossa vida pessoal, profissional. Então no fundo foi um bocadinho esta história. Olha, desculpa, Rita, antes de interromper, eu posso ir um bocado mais à origem. Por exemplo, como é que foi a tua infância? Olha, a minha infância foi muito simples, mas foi talvez o período mais feliz, o segundo período mais feliz da minha vida, que eu tenho outro. Eu era uma criança de aldeia, então era aquela criança que estava sempre a brincar no monte, a fazer milhares de casinhas, a inventar restaurantes. Então foi uma criança muito feliz que brincava muito com a natureza. Só tive telemóveis e acesso à tecnologia quando ela estava já no secundário. Então foi no fundo, os estímulos nós tínhamos de ser nós a criar. Então era uma criança assim bastante feliz, mas muito simples. Acima de tudo, passaste por uma fase importante que foi brincar. Sim. Que se calhar é em comparação difícil hoje em dia, não é? nos dias de hoje, não é? Sim. Diferente. E isso se calhar também fez-te sentir vários estímulos, várias coisas. Se calhar até o teu nível de dopamina é diferente, porque experienciaste, lá está, experiências que hoje em dia parece que é mais complicado. E depois foste para a escola, para a parte do secundário, etc. Seguiste universidade? Não? Sim, segui a universidade. O que é que estudaste? Eu sou licenciada em Línguas, Literaturas e Culturas, Ok. inglês e alemão. Poxa! As nossas áreas favoritas, não é? Línguas, eu sou incrível em línguas. Duas pessoas aqui, top. Exato, estamos fortíssimos nas línguas. Eu sou horrível com finanças, por isso Ok, pois, podemos nos se calhar complementar e apoiar. Bem, essa também não é a minha área, mas eu certamente tenho que há uma área que vocês também não sabem. Mas verdade. também não vale a pena estar a falar sobre isso. Sim, o episódio não é o teu. Sim, eu sei. Estás à vontade, Rita. Engraçado, ou seja, seguiste línguas e foste, ou seja, e lá está, interessante porque tu já eras uma pessoa que cuidava da tua imagem, tu preocupavas-te com isso e utilizaste, ou seja, o momento pior para potenciar uma coisa boa que se calhar tu já tinhas dentro de ti. E depois como é que dás o passo ao certo? Portanto, como é que tu te apresentas a alguém? Como é que foi o teu início? Como é que começou no fundo? Então, quando surgiu a oportunidade de fazer a formação em consultoria, eu já tinha alguma dependência financeira, já tinha estado a trabalhar, então
aí já tinha um passo em avanço, porque não precisava do apoio dos pais ou não precisava que alguém me pagasse o curso. Então aquilo que eu fiz foi tirar um curso, profissionalizar-me na área, porque acho que é importante quando queremos nos posicionar enquanto empreendedores ou lançarmos um negócio, temos conhecimento sobre esse negócio. Podemos ser bons a fazer uma coisa, ter um sonho, mas é preciso dar um reforço de conhecimento a esse sonho. Então aquilo que eu fiz foi tirar essa formação. E depois de tirar a formação, eu sou uma pessoa bastante perfeccionista. É bom e mau ao mesmo tempo. Então eu quis ter. Isso outro também. Tem as suas vantagens também. Sim, E naquela altura foi bastante vantajoso, porque aquilo que eu fiz foi: eu acabei o curso e eu não me lancei logo nas redes sociais, que é o meu meio principal de trabalho. Não, eu construí todo o meu posicionamento. Como é que eu me vou apresentar, como é que vai ser a minha imagem, quais são as cores. Eu fiz o meu site primeiro, fiz a minha sessão fotográfica profissional primeiro. Ou seja, primeiro criei todo o terreno, não é? Toda a estrutura, e só depois é que eu disse: ok, agora vamos começar. E no início foi bastante desafiante, porque, vamos admitir, a construir a imagem em Portugal ainda é vista como algo muito fútil, supérfluo, desnecessário. Então o início foi bastante difícil, angariar clientes numa fase inicial foi bastante desafiante, mas depois, a longo prazo, com outras estratégias e começando a mostrar conteúdo, a mostrar conhecimento, a criar ali mais autoridade, acabei por conseguir ter a minha primeira cliente, que foi uma vitória, ainda me lembro do dia que festejei. Sim. E depois veio uma, veio outra, e fui crescendo desta forma, fui crescendo aos poucos. É sempre aos poucos. Sim, até para ser sustentável, também costuma fazer mais sentido quando é mais lento o processo, ou pelo menos preocupaste com uma coisa importante, foi a estrutura. Pronto, se calhar nós lançamos nisto só porque quase que fomos obrigados e estrutura tínhamos bola. Sim, sim. A estrutura teve que aparecer. Depois acabou por ir aparecendo também, porque o Carlos é muito bem. parecido contigo. Eu já sou uma pessoa muito diferente, ou seja, sou aquela pessoa que tem uma ideia e tem que ir executar imediatamente, senão parece que perco aquela folia, estás a ver? E eu sei que isso está errado, porque os resultados depois que eu tenho não são de se calhar tão bons quanto aqueles que eu se tivesse planeado. Portanto, todo um projeto e tudo direitinho, com calma. Mas pronto, portanto, admiro pessoas como vocês. Gostava mesmo de conseguir ser assim. Confesso que digamos que a minha rapidez em querer fazer as coisas não me permite, mas estou a trabalhar nisso. Portanto, vou ouvir-vos assim com atenção para ver se consigo reter aqui alguma coisa para eu também começar a fazer a minha vida. Mas tem que eu não sei como é que se sente a Sara, mas geralmente eu sinto-me extraterrestre pela parte do perfeccionismo, não é? Porque depois sinto-me completamente incompreendido e depois tentar explicar à outra pessoa do porquê que eu estou a fazer isto é muito desgastante. E nós trabalhamos juntos, portanto, somos dois muito... extremos opostos mesmo. Exato, somos completamente o oposto. Por isso é que se aproximaram, se calhar, mesmo porque acabam por se apoiar tu dás a espontaneidade e eu dou-te a parte de ok, mas antes de irmos darmos o salto, certo, vamos passar um bocadinho aqui na o que é que podemos fazer, o que é que vai acontecer. Exato. Exatamente. Se calhar não sabemos bem lidar com o modo de vez em quando. Às vezes. Do extremo. Mas somos um casal, tem sempre aqui estas coisas, mas sim. Mas sim, se calhar no fim dá um equilíbrio, uma balança que eu acho funciona. que Exatamente. Mas em sumar estás a fazer o certo, portanto. Uau, estou a fazer o certo também. Obrigado. Tu também, mas obrigado, Podes perguntar, há bocado eu interrompi, desculpa. Não ia. Não ias fazer, pronto. Não fazer nenhuma questão. Agora vou engrenar. Força. Ok, Sara, gostei. Apareceu a primeira cliente. E agora eu tenho uma curiosidade, que é a pessoa em si, o que é que ela te perguntou? Em termos de quando no Como é que primeiro ela contacto. Exato, o que é que ela te perguntou? Aquela pergunta: qual é o preço de uma consultoria de imagem? Aí começou pelo preço. Boa. Portugal. Geralmente. Sim, às vezes sinto muito isso. Okay. Às vezes as pessoas acham que quem procura consultoria de imagem vem muito pela necessidade de aumentar a confiança, quer aprender-me a vestir melhor. Mas posso-vos dizer que 90% dos meus casos não é por questões de... Foi abaixo a luz. Como viram, eu estava quietinha. Tens que deixar o Bluetooth. Olha, Já está. Já está, malta. Coisas que acontecem. Desculpa, Sara. Continua. Então, como eu estava a dizer, necessariamente assim, 90% das clientes que vêm ter comigo não é por uma questão de falta de confiança. É pelo contrário, elas querem saber se posicionar. Isso é muito interessante porque... tem claro que todos temos aqueles clientes que vêm ter connosco por uma questão de curiosidade, só querem saber qual é o preço porque querem, mas não conseguem compreender no fundo aquilo que vamos entregar. Mas tem clientes que quando vêm ter comigo, elas sabem mesmo a importância da imagem, o impacto que isso pode ter na vida delas, e esse acaba por ser o principal motivo pelo qual me perguntam.
e me procuram. Ou seja, aquela ideia de procuram consultoria por falta de confiança, porque não sabem vestir. Não é bem isso. Elas sabem como se vestir, elas sabem que podem ir à internet, ter vários meios de pesquisa, podem encontrar ali algumas estratégias, mas elas querem saber vestir-se de acordo com quem elas são, para aquilo que elas realmente querem, porque Faz sentido. encaixar-nos em padrões, tudo isso é muito fácil. Basta ir a uma influencer, ver o que é que ela veste e vamos entrar nesta reprodução. Eu compro as mesmas coisas, eu tento adaptá-las a mim e vou no flow. Mas a verdade é que isso acaba por não trazer aquilo que elas procuram, que é: eu sei quem é que eu sou, ou estou nessa fase de autodescoberta e eu quero agora aprender olhar para a roupa, olhar para os acessórios, olhar para a minha linguagem não verbal e saber como é que eu agora posso me posicionar com tudo isso, mas sem perder aquilo que eu sou. Faz todo sentido. Faz todo sentido. E por exemplo, qual é a tua média de idades das tuas clientes? Ou se também tens clientes masculinos? Também é outra pergunta. Não, trabalho maioritariamente com mulheres. Ok. Mas a idade mínima acaba por ser, assim, em média, entre os 28 e os 35 anos. Faz todo sentido. Parece que é quando a mulher está a tentar alcançar um certo patamar na Talvez vida. a autodescoberta, não é? Eu acho que sim, talvez. Ou até na carreira, não é? Sim, principalmente em questões de profissionais, em questões de carreira. Faz todo sentido. Eu por acaso ia questionar isso, se as pessoas que te procuram geralmente estão mais importadas com a parte da imagem no meio profissional ou se é mesmo pessoalmente se querem dar esse upgrade. É as duas. Então eu tenho clientes que são capazes de me procurar porque se querem posicionar no mercado de trabalho e terem um posicionamento independentemente da área diferente que as distinga, mas também tenho clientes que me procuram porque, por exemplo, têm um estilo muito clássico e muito profissional, têm um dress code no trabalho e depois não conseguem, em ambiente mais informal, descontrair ou baixar um bocadinho o look. Sim. E depois elas sentem-se perdidas porque como é que eu agora, por exemplo, eu tenho uma cliente recentemente que disse: eu vou ser mãe, como é que eu agora vou sair de um registro tão formal para algo mais casual e descontraído, porque o próprio ambiente vai obrigá-la a ter um look mais descontraído, mais leve. Sim. E é preciso também sabermos adaptar às diferentes situações. E esse é o principal erro da maioria das pessoas, é não saber adaptar a imagem ao contexto, à situação, ao bom senso. É difícil. Mas é giro a pessoa procurar-te nesse sentido, ou seja, tentar perceber, porque parece que não, mas a nossa imagem, nós se calhar percebemos do género, eu consigo dar um jeito e consigo até adaptar-me, só que depois chegamos à altura e de facto nós até nos conseguimos adaptar, mas se calhar não foi da melhor forma e parece que não, mas isso passado uns tempos, se calhar impacta também um pouco a nossa confiança, não é? Há bocado dizias que não te procuravam diretamente por isso, mas eu acho que a pessoa acaba por ficar um pouco abalada a dada altura porque sente que não está com a sua imagem, com a sua porta de entrada perfeita para o mundo e isso a longo prazo acaba por trazer, assim, umas sequelazinhas inseguranças. Exato, umas inseguranças que convém serem alteradas e resolvidas. Sim, sem dúvida. Eu sou tão curioso que eu tenho 1000 perguntas. Sério? Força, eu tenho muitas perguntas. A primeira não, já fiz várias, mas por exemplo, lá está, eu sou uma pessoa que gosta muito de conhecer coisas. E por exemplo, eu estou a tentar falar como um homem. Por exemplo, eu sinto que nós homens somos completamente desleixados com a imagem, nós não queremos saber. Mas se calhar mas por exemplo, pensando no lugar da mulher, por exemplo, a imagem se calhar é uma forma da mulher mostrar uma certa força na sociedade. Não sentes isso? Eu vejo das duas formas. Então, por exemplo, também já tive homens que me procuram. Então, conforme o meu conhecimento, tu dizes, eu acho que nós homens no geral, ou a maioria, somos mais descontraídos e desleixados. Eu vejo o oposto. Eu vejo homens que querem cuidar da sua imagem, mas que têm alguma retulância em pedir ajuda. Ou têm alguma desconfiança, simultaneamente, como há muito preconceito e muitas crenças em volta da imagem, contratar uma consultora de imagem para muitos homens é quase um tabu. É difícil mesmo. Certo. Para eles é como se fosse um aceitar ter que se rebaixar. Que não faz sentido nenhum. Que eu falo para mim, eu nunca procurei porque nunca pensei nisso sequer. Mas posso dizer que quando os maridos das minhas clientes veem o resultado e a facilidade que eu trago para a vida delas, a praticidade, porque depois de todo o processo é muito fácil escolher o que vestir, já não há aquelas dores de cabeça, é uma posição muito mais segura. Eles sentem a necessidade de trabalhar a imagem deles para estarem de acordo. Sim. E simultaneamente porque vem a facilidade que aquilo trouxe para a vida delas e querem o mesmo. Faz sentido.
seja, muitas vezes eles acabam por vestir a mesma coisa diariamente, muda a camisa, muda a cor do sapato, muda a cor da sapatilha, porque não têm o conhecimento para fazer uma mudança. Claro. Então eu costumo dizer, os homens são muito semelhantes. São básicos. Mas é algo muito interessante, porque vocês com poucas coisas conseguem trazer aquela ideia que muitas mulheres procuram, que é com pouca coisa conseguem vestir diariamente. E nós uma calça de grande, muda 2-3 sapatilhas diferentes. Vocês trabalham muito o guarda-roupa cápsula inconscientemente. É verdade, é isso. Isso é incrível, porque nós mulheres, lá está. É a roupa preta, mas depois a roupa preta tem o body, tem a camisa, tem a blusa e nós. E o que é que eu vou usar hoje? Eu por acaso eu vejo-me nesse dilema, ok? Eu acho que preciso de uma consultoria de imagem. Eu amei a sapatilha branca, preta, uma castanha, uma azul e temos que ver o seguinte: nós mulheres somos muito observadoras. Okay. Então nós observamos muito, nós somos seres muito visuais. Então nós observamos a roupa masculina, mas também observamos a vestimenta feminina. Completamente. Então nós conseguimos perceber, ela já usou isto, ela repetiu isto. Então as mulheres muitas vezes sentem-se inseguras porque não querem ser vistas como, ok, já usei este look umas 30 vezes. Sim, tal e qual. Certo. Então é muito curioso. Isso cria alguma insegurança, então as mulheres sentem a necessidade de comprar mais, de ter peças diferenciadas, quando no fundo só precisam das estratégias certas para pegarem naquilo que já têm e criar múltiplos looks, que é exatamente aquilo que o homem faz, que é com poucas peças, looks diferentes diariamente. Eu sinto inveja dele por causa disso, porque ele tem muito menos roupa que eu e consegue muito mais facilmente organizar um look e estar bem do que eu, que se calhar tenho que me preparar, sei lá, 45 minutos antes para ir ao armário, olhar para a roupa toda que eu tenho. Eu cheguei a uma altura em que eu tinha fotos da minha roupa toda, que era para eu já estar noutro sítio e conseguir ir vendo no telefone, tipo, usar isto com aquilo. Agora já me desisti dessa ideia, ok, mas... É tão bom ser homem, pessoal. Sim, porque lá está, é difícil quando a pessoa não tem, lá está, essa praticidade e essa tal armário cápsula que nós conseguimos depois combinar as nossas roupas. De facto é um desafio e o tempo que se perde, porque se temos que ir para o trabalho de manhã e temos que andar a correr, o tempo temos para a noite anterior e se esqueces da noite anterior tem que pôr o cronómetro antes de sair de casa contigo. Mas há homens que gostam muito de imagem, gostam de estilo e têm estilos diferentes. Sem dúvida alguma. E acho também bastante interessantes. Sem dúvida. Nós reparamos num homem quando é diferente. Nós olhamos, esta pessoa está preocupada caprichou com... Caprichou, esta pessoa caprichou, exatamente. Nós é que eu falo para mim, eu sou completamente desinibido, nunca foi uma coisa sequer de me passar pela cabeça. Pelo menos para mim é tudo muito básico, tudo muito simples. Eu acho que passa sempre. Achas? Eu acho que inconscientemente tudo aquilo que nós escolhemos, o nosso cérebro está a escolher por algum propósito. Certo, é tentar não ficar tão mal. Pronto. Isto se calhar não fica muito bem. Então, por exemplo, vamos ter uma entrevista de trabalho, nós passamos lá, o que é que eu vou vestir? É verdade. Queríamos ter uma imagem que cative, não é? Que impacte. Verdade. Então vou fazer um podcast, o que é que eu vou vestir? Vais sempre pensar, ok, tens sempre pensar na luz, no fundo. Então as tuas escolhas, que nós achamos que muitas vezes são involuntárias, certo. O nosso cérebro lá dentro ele tem muito conhecimento. Então ele está ali, não, tu vais vestir isto porque vai trazer isto e vai transmitir isto, porque nós vamos assumindo toda essa informação e depois é muito mais intuitivo. Mas para tu veres que tu tens razão no que estás a dizer a 100%, e o porquê do teu cérebro estar bem trabalhado, repara, tu há bocado fizeste um comentário à Rita e a mim que eu estava a ouvir, muito bom. Mas para mim passa-me sempre despercebido. Por exemplo, tu apresentaste roupas claras, não é? Certo. Eu e ela sempre roupa escura. Eu antes de ir ao podcast, a única coisa que eu penso é: o que é que está disponível? Boa, é esta. Vou levar esta. Ou seja, é mesmo engraçado ser gajo, como se costuma dizer. Mas mesmo assim, eu sou mulher, não é? E eu, por acaso, só mais recentemente é que eu acho que comecei a ter algum cuidado com a minha imagem. Muito também por culpa dele. Muito. É porque isso, influencia. Exato, foi um bocado isso. Porque eu antigamente, como eu vendia roupa vintage, ok, eu tive um negócio com 19 anos também no Instagram e vendia roupa vintage, ou seja, eu acabei por ficar um bocado também ligada àquele estilo assim mais old school, ok? Só que eu acho que depois quando tu cresces, o estilo old school é giro para momentos mais casuais, mas não para tudo na tua vida. E eu cheguei a uma altura em que sentia que tinha muita roupa casual, então não tinha propriamente roupa que me conseguisse adaptar ao ambiente. E depois também um pouco também por influência dele, quando nós começámos a namorar, que ele fazia muitas observações, dizendo, olha, porquê que não tentas vestir isto? E eu, não, nem penso, eu odeio isso. E não, agora vejo-me a comprar essas roupas. Não, mas sabes porquê? É o que ela disse está certo. Sim. É por causa do ambiente. Sim, por exemplo, nós íamos ter com alguns amigos meus que se calhar estavam noutro patamar
que depois eu não queria que ela sentisse diferente. Ou Apesar que eu seja, não me sentia, percebes? Eu sentia-me na boa. porque era no teu Sou mesmo assim, inconsciente. sou mesmo assim, Também mas- eras muito jovem. Era muito jovem, 20 aninhos. 20 aninhos, era muito Exato, jovem. Agora muito tenho jovem. 23, não é? Muito, Muito jovem também. Sim, sim, exato. Mas pronto, mas confesso que É verdade. uma vez que tive essa autodescoberta, claro que sem ajuda profissional, isto muito de forma muito amadora, e já fiz muitos erros, já comprei muita roupa que eu nunca utilizei porque não consegui combinar, depois acontece isto também, não é? Mas sinto que, lá está, dá muito mais confiança, sinto-me muito mais capaz, às vezes em determinados momentos, de dizer algumas coisas porque sinto-me confiante, não é? E isso ajuda bastante. E só damos mesmo valor quando presenciamos e sentimos isso. Até lá não sabemos mesmo o nosso poder. É uma questão mesmo de experienciarmos. Eu acho que até experienciarmos, a menos que tenhamos realmente visto ou observado o impacto que uma imagem pode ter, continua a haver sempre aquele medo de é só roupa, é só maquilhagem, é tudo desnecessário, é supérfluo. Mas não, e eu faço muito isso com as minhas clientes, elas até dizem que acaba por ser a parte mais perfeccionista, que é eu vou ao detalhe. Ok. Então elas mandam-me diariamente os looks delas e aquilo que eu faço é, eu não digo, olha, estás bonita ou estás feia, não, eu digo, olha, a tua imagem expressa isto e isto, porque estás a usar linhas retas no blazer, porque estás a usar esta cor, porque o teu cabelo está ondulado, porque a tua maquilhagem tem estas cores, porque o teu sapato faz um ponto e V, então alonga a tua silhueta. Então eu explico para que elas comecem a ler aquilo e a interiorizar. Para depois, espetacular. quando escolhem aquilo de vestir, elas não perdem horas. Porquê? Porque elas sabem, ok, eu quero parecer mais alta, vou usar este sapato, vou combinar com esta cor, porque eu sei que isto vai haver aqui uma combinação que vai ficar harmónica. Então depois tudo isto acaba por ajudá-las a expressar aquilo que elas querem. Espetáculo. Incrível. Estou maravilhado. Bem, precisava disso. O teu cérebro a pensar sobre isso parece eu a fazer contas Sim, antes de fazer um sim. investimento. E eu, não, o teu cabelo, não sei o que, estica. A minha cabeça a pegar no armário. Abre, lá está. O que é que está disponível? Eu Isto, acho- aceita a calça, está ótimo. Ajuda bastante Mas isto é ser espetacular. muito organizado mentalmente também. Eu, pronto, lá está. Como eu tenho essa desorganização mental comum, que é frequente, não é? Acho que mais difícil se torna a escolha também da roupa. Portanto, tu achas também o facto de as tuas características também serem assim uma pessoa mais metódica, perfeccionista, organizada, achas que isso também te ajudou hoje a cumprir o teu trabalho de uma forma mais eficaz? Sim, eu sinto bastante isso. Eu sinto que, no fundo, aquilo que eu entrego acaba por ser um reflexo mesmo da minha personalidade. E durante anos eu fui contra isso, não é? Então, há muitas crenças de não podes ser perfeccionista é mau. Então nós começámos a colocar-nos de parte porque achamos de facto, há um problema comigo. Eu não me consigo encaixar, há um problema comigo. Toda a gente diz que eu não posso ser assim e eu não consigo mudar isso. Quando eu falo em ser perfeccionista, também não é ser uma pessoa muito mente fechada, mente quadrada. Não, é pensar nos detalhes, antes de avançar com alguma coisa. Claro que isso pode fazer com que alguns projetos que queremos lançar demorem mais tempo a lançar ou nem se lancem, porque ficamos com tanto receio de tudo aquilo que Certo. pode acontecer, é verdade. Mas tem o seu lado bom e eu gosto muito de ver o perfeccionismo como é uma melhoria constante. Eu quero sempre melhorar, eu quero sempre trabalhar, eu quero sempre evoluir, por isso é que eu digo que sou uma pessoa que está sempre a evoluir, mesmo porque a minha personalidade não fica satisfeita com aquilo que faz. Ela sabe que pode ir mais além, sabe que pode transmitir conhecimento. E se eu tenho esse conhecimento que para mim é eficaz, eu quando partilho com as minhas clientes, para elas no início é sempre um bocadinho mais aquele balde de água fria, não é? Eu pensava que só ias-me dizer o que é que eu tenho que vestir e estás-me a obrigar a pensar porque é que eu tenho que vestir isto. Pois, exato. Mas é para que depois fique muito mais autónoma. É como se fosse uma disciplina. Tu depois sabes o conhecimento e colocas em prática e vês na prática o efeito que aquilo traz. Exatamente. Incrível. Faz todo sentido. Sim, completamente. Eu revejo-me em tudo o que estás a dizer, porque a parte da perfeição é tu, pura e simplesmente, estares a contar que algo pode falhar. E o que tu queres fazer é que aquilo não falhe, pura e simplesmente. Por isso é que Sim, somos. é sermos cautelosos. É um pouco. Jogar no evitar o erro. Excelente. Eu achei Excelente. eu achei que foi associada à palavra perfeccionismo uma conotação muito negativa, muito pesada. Verdade. Então quando eu digo, tenho uma característica que é sou perfeccionista, então a gente leva para um extremo que muitas vezes não é esse extremo, simplesmente sou uma pessoa mais metódica, mais organizada, mais pensativa, então acaba por ser um bocadinho isso. Claro. E é assim que é assim que somos. Exatamente. É um bocado assim. Curioso, eu por acaso estás-me a despertar aqui vários níveis de curiosidade da parte da imagem, mas eu também para trazer alguma utilidade até para as pessoas que estão lá em casa. Sara, por exemplo, há formas da pessoa ou seja, o ideal é a pessoa procurar uma consultora e pessoal, na descrição do vídeo vocês vão ter todos os links para a Sara, portanto se precisarem de uma consultora para vos ajudar, eu depois do que eu ouvi, isto aqui é óbvio. Mas
Há formas da pessoa, por exemplo, mesmo que sozinha, de se avaliar de alguma forma. Há algum truque? Por exemplo, eu olhar-me ao espelho ou olhar-me numa imagem e dizer assim... Sim, há aqui uma forma que pode ajudar, que é aquilo que eu costumo aconselhar é que a pessoa tire fotografias diariamente à forma como se veste. Tire fotografias e coloque no telemóvel. Porquê? Quando olhamos ao espelho, como nós nos vemos diariamente, nós até podemos achar que alguma coisa não está bem, mas não conseguimos entender porquê. Mas quando tiramos fotos e vemos aquelas fotos diariamente e temos aqui um autocuidado de ir pesquisar sobre o assunto, como é que eu posso alongar a minha silhueta, conforme o desejo da pessoa, como é que eu posso expressar mais acessibilidade, como é que eu posso ser vista como uma pessoa mais empática ou mais séria. Depois a pessoa começa a fazer, olha, hoje vi na internet para fazer este truque, esta estratégia, vou experimentar. E ela continua a fotografar e ela depois consegue ver a evolução que tem da sua imagem e isso dá-lhe assim alguma força. Faz todo sentido. Por isso é quando eu peço às minhas clientes para mandem umas fotos do look, é porque para que elas consigam ver à medida que vão, olha, hoje faz isto, hoje vai para melhorar este look, aconselho-te a fazer isto. Daqui a uns tempos elas fazem aquilo de forma muito intuitiva e depois olham para a primeira foto e conseguem ver, ok, de facto houve uma mudança. Não é eu dizer aquilo que elas têm que fazer, porque isso não é uma consultoria, isso é ser ali alguém que está sempre, olha, hoje faz isto, veste isto, veste isto. Não, olha, hoje vamos melhorar este look que foi criado por ela, mas como é que podemos melhorá-lo? Como é que podemos aprimorá-lo ou direcioná-lo aos objetivos dela? E ela vai percebendo isso, vai introduzindo e vai depois começa a aceitar que de facto é assim, começa a perceber o conhecimento, começa a perceber a lógica. Certo. E depois é muito mais fácil. Muito mais Claro que tranquilo. sim. Uma pessoa para fazer uma mudança no seu visual, de uma forma geral, tem que ter um investimento grande em termos de novas roupas. É assim, qualquer processo vai exigir algum investimento. Principalmente quando é uma mudança assim muito forte. Agora, muitas vezes isso depende de alguns critérios, que é, ok, eu quero mudar o meu guarda-roupa total. Mas será que o teu guarda-roupa realmente não tem nada que se aproveite? Não é? Porque muitas vezes nós é que temos aquela ilusão, nada me fica bem, eu não gosto nada do que tenho. Não, se calhar é que se combinares algumas peças que tens com outras novas, que estejam mais alinhadas com aquilo que queres transmitir, se calhar o teu guarda-roupa tem um potencial enorme. E depois é preciso perceber, ok, até que valor é que eu quero investir, temos consciência do valor que queremos investir, que tipo de tecidos é que fazem sentido para a minha realidade, que eu quero comprar, quais são os tecidos que me vão beneficiar, porque é muito mais importante comprarmos com base na qualidade do que em quantidade. Daí, quando alguém quer criar um guarda-roupa, desde o início, ou ter uma mudança assim bastante intensa, aquilo que eu aconselho é definirmos um orçamento para conseguirmos ter meios com que trabalhar e depois, a partir daí, construímos um guarda-roupa base, construímos a base, aquilo que vai funcionar. E depois a pessoa traz a sua personalidade, traz a sua autenticidade a longo prazo, começa a investir em peças diferentes depois de ter a base, porque sem a base é como um negócio, sem a base ficamos sempre ali, não sei o que vestir, compramos peças que nunca utilizamos, porque se não há base, essas peças também não funcionam, não encaixam. Completamente. Perfeito. Sim. Uau, estou a ter uma aula. Está a fazer anotações já. Já estou a tomar notas. Muito bem. Mas pegando no que estavas a dizer, Sara, achei muito interessante o reaproveitar, tentar realmente perceber se às vezes uma pequena mudança faz. Por exemplo, há um limite ou há um número que tu aches mais conveniente, por exemplo, de conjuntos de roupas? Por exemplo, uma pessoa deveria ter, por exemplo, X número de bundles, não sei que nome é que é de dar conjunto, não é? ou não. Não, eu acho que é muito subjetivo e depende muito de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, há pessoas, eu tenho clientes que funcionam muito bem com guarda-roupa cápsula, assim, dizemos de 20 peças, 30 peças, como tem clientes que precisam de mais peças. Isso vai ser determinado pelo nosso estilo de vida. Então, se eu tenho um estilo de vida que tem atividades físicas, que tem hobbies, onde eu viajo muito, uma guarda-roupa provavelmente vai ser muito maior do que alguém que só tenha um trabalho e depois vem para casa. Porquê? Porque a vida dessa pessoa não necessita de ter mais peças. Então, quando falamos quantas peças é que eu preciso de uma guarda-roupa, quantos looks é que eu preciso de uma guarda-roupa, vai sempre depender do estilo de vida de cada pessoa. Por isso é que eu sou um bocadinho contra aquela ideia do guarda-roupa cápsula com 15 peças. Ok. Depende um bocadinho da vida da pessoa. Se for uma pessoa que gosta muito de moda e de imagem, ela vai gostar de ter peças de tendência, vai gostar de ter peças criativas e nós devemos aceitar isso, não devemos colocar-nos em caixinhas. Ter um guarda-roupa cápsula, ter um guarda-roupa que seja versátil, que seja funcional, não que seja padronizado, ou que tens de ter este vestido preto, esta camisa. Não, é saber adaptar isso à realidade da pessoa. Se a pessoa faz ginásio, ela precisa ter no seu guarda-roupa roupa desportiva.
Certo. Se a pessoa viaja muito, ela precisa ter calçado confortável. Mas se a pessoa trabalha num banco, o dress code dela durante a semana já vai mudar por completo. Certíssimo. Então é sempre diferente e diverso. Caramba. Eu que pensava que viajar para mim é calção de banho, sapatilha. Há uma grande diferença entre estar bem Cinco vestido certos. e estar confortável. Exatamente. Ok, exatamente. Carlos, Dá para juntar os dois. Engraçado. Uma pessoa, falo por mim, lá está, o rapaz das finanças, não é? Eu penso sempre assim, ok, a minha liberdade é a minha capacidade financeira sobre as coisas. E agora estou a ter um mind blowing total. Não, Carlos. Olha, eu posso dizer que quando eu faço uma sessão em específico que é montagem de looks, ou seja, eu vou ao guarda-roupa da cliente e pego nas roupas dela e tento fazer o máximo de looks possíveis. Ok. É a seção que elas mais gostam, porque é aquilo que facilita a vida durante 2 meses, porque elas ficam com tudo fotografado e depois muitas delas nem usam aquilo porque depois tornou-se tão intuitivo que para elas é fácil. Eu às vezes com guarda-roupa pequena consigo fazer mais que 60 looks. E às vezes nós temos que parar porque elas me mandam parar. Porque sabes quando aquela sensação de elas olhar para mim já de lado, já não sabe, mandas-me trocar de roupa mais alguma vez, eu desisto. Exato. Queres que tanto para elas, veste, tira, veste, tira, veste, tira. Mas é aquilo que faz impacto. Às vezes só precisamos é de ter o conhecimento certo para olharmos para a nossa guarda-roupa e pensar, em vez de combinar sempre esta camisa com esta calça, se calhar consigo combinar esta camisa com outra peça que eu tenho, consigo pegar nesta calça e combinar com 10 blusas que eu tenho. Certo. E é aí que também depois conseguimos perceber onde é que estão as falhas num guarda-roupa, que é quando nós temos uma peça Isso. que só conseguimos combinar daquela maneira porque não resulta ou não harmoniza com mais nada. Aí está uma falha. Tal e qual. Giro. E diz-me uma coisa, tu geralmente o trabalho que tu fazes com os teus clientes é mais online ou tens muito uma componente presencial? Depende um bocadinho de serviço para serviço. Tenho serviços que são quase todas as sessões online, que é mais a base de trabalharmos a estrutura, ou seja, o conhecimento de quais são as peças que favorecem, quais são os estilos que existem e aqueles que se adaptam à vida e à personalidade da cliente, mas depois tem algumas sessões que são práticas, ou seja, vai depender um bocadinho do processo que cada cliente achar que faz mais sentido para ela. No entanto, em todos eles há sempre 1 ou 2 sessões que são práticas e que são presenciais, que é para também haver mais humanização, mais contacto e ela conseguir ver na prática como é que aquilo, o impacto que aquilo tem. Isso é muito Super giro. giro. Mas tu vais mesmo à casa delas, por exemplo, aos guarda-roupas? Quando é e sessão assim? de É que revitalização do Isso é guarda-roupa, giro. sim, É tem que tornar mesmo que ir aquilo lá. mesmo. No fundo, tu Real acabas life. por ser. Chamar só consultor até é pouco. É uma Porque depois mentora, tu- digamos assim, não é? Sim, por isso é que eu às vezes eu agora posicionei-me dessa forma, já não me Pois. vejo como uma consultora, na medida em que o meu objetivo não é só dar estratégias, é dar ferramentas àquela pessoa para que ela se consiga ela própria ver e usufruir daquilo que é construído imagem. Certo, faz-me todo sentido. E por exemplo, tu só prestas atenção à parte, por exemplo, da roupa e dos acessórios, mas, ou como tu também tens o componente da língua, da linguagem. Há bocado falavas da parte da corporal, ou seja, da não verbal, mas também dás alguma opinião, algum conselho, até da forma como uma pessoa comunica e tudo? Eu não interfiro na parte da comunicação verbal, porque acho que existem especialistas dedicados a essa área, mas ajudo na parte da comunicação da linguagem não verbal. Porquê? Porque quando falamos em linguagem não verbal, não falamos só na parte da forma como nos movimentamos, agimos, também falamos na parte da aparência. Então é importante adequarmos a nossa aparência à forma como gesticulamos, como comunicamos, para que não haja ali uma incongruência Certo. entre as pessoas. E nós conseguimos perceber isso. Quando alguém está vestido porque foi, no fundo, imposto e aquilo não reflete a pessoa, nota-se que a pessoa está desconfortável e o corpo dela vai falar isso. E quem perceber um bocadinho de linguagem corporal vai perceber o movimento dos pés, vai perceber a insegurança das mãos e isso vai ser... acaba por ser uma Faz todo estratégia que podemos sentido. Sim, é utilizar. notório, sim. Faz todo sentido. Uau! É que são coisas que parece que, por exemplo, eu não penso, mas parece que é automático. Ou seja, lá está, é uma resposta automática. Engraçado. Não pensar dessa forma, mas também não poderia ir para um sítio onde eu não me sentisse bem. E então a roupa vai fazer diferença ali. A menos que eu esteja mesmo indiferente para o ambiente e diga, pá, tudo que se lixe, eu não quero saber. Mas é verdade. Isso faz-me todo sentido e de certa forma até porque tenho a minha namorada, não é? Eu vejo esse detalhe, essa preocupação até muito mais extrema. Olha, que tens de pensar numa coisa desta. Eu acho mesmo interessante, juro, para mim facilitava a minha vida tipo 200%, porque lá está, eu sou uma pessoa muito confusa, essas coisas todas, então eu tenho sempre muita dificuldade em conseguir combinar, porque eu tenho muita roupa e acabo por ir comprando algumas peças que gosto, mas depois é o que me acontece, eu não consigo encaixar exatamente com aquilo que eu estava à espera, ou então depois quando eu experimento não gosto tanto.
também é o mal do online hoje em dia, não é? Compramos muita coisa online e depois quando chega, pronto, ficamos tipo, até é giro, mas não sei o que é que eu vou fazer com isto. Então isso facilitava em 1000%. Completamente. E a parte mais humana da coisa, até para tu entenderes de facto como é que é a pessoa, não é? Porque tu precisas cá ter uma conversa, se cá precisas de analisar algumas coisas da pessoa. Não sei, claro, se o online consegues. Por exemplo, eu não acredito, e essa é a minha filosofia de trabalho, em processos de consultoria de uma semana, de 15 horas. Não, eu sou aquela pessoa que faz projetos ou processos de acompanhamento de 1 mês e meio a 3 meses. Porquê? Porque primeiro estamos a falar de uma mudança. E a mudança não pode ser só exterior, é uma mudança que vai mexer com muitas crenças, vai mexer com emoções. Então, quando falamos de imagem, a imagem é um assunto muito sensível para muitas mulheres, mexe com muitas crenças que elas foram ouvindo, que assimilaram como verdades, mexe com muitas inseguranças. Então, é preciso tempo para fazer com que aquela mudança entre, para que as pessoas comecem a aceitar aquela confiança, porque muitas vezes o nosso cérebro também começa a autossabotar-nos e quando começamos a gostar de ver, também há alguma coisa que nos diz, não, vais para onde estavas, que estavas bem, era confortável, era seguro. Sim. Então mexe muito com essas emoções. Então qualquer processo que eu faça é um processo que tem tempo, cada sessão é uma sessão por semana, porque a pessoa tenha tempo de pegar naquela informação toda, adaptá-la à sua realidade, ver aquilo que funciona e que não funciona, porque eu posso dizer todas as estratégias, se a pessoa não sentir que é ela, não vale a pena. Então temos que adaptar sempre à realidade de cada uma. Por isso é que nós dizemos que a consultoria não é regras, são estratégias, e depois há estratégias que adotamos e há outras que não fazem tanto sentido para nós. Mas sim, é necessário haver esse toque humano, porque principalmente quando elas me recebem em casa, é alguém que vai conhecer o guarda-roupa delas, é alguém que vai ver aquilo que elas consideram os erros que elas cometeram, as peças que estão ali com elas etiqueta. Estão a abrir-se, completamente. não é? Exatamente, nosso guarda-roupa nós achamos, é só roupa, não. Nosso guarda-roupa tem história, tem peças que nos lembram momentos da nossa vida, episódios engraçados, tristezas, temos peças que têm etiqueta e que nós sentimos vergonha de elas estarem lá paradas, especialmente quando vamos apresentar a alguém que trabalha na área. Certo. Então elas têm que se abrir, elas têm que estar dispostas, ok, eu vou me entregar a esta pessoa, eu vou partilhar com esta pessoa. E depois há aquela questão, por exemplo, uma das perguntas que eu faço mais aos meus clientes, que é: queres expressar e transmitir feminilidade? Elas ficam muitas vezes paradas a olhar para mim do género. O que é que isso significa? Ou porque é que estás-me a fazer essa pergunta? Porque muitas mulheres querem expressar sensualidade, mas existem tantas crenças e tabus à volta do conceito de sensualidade que elas não conseguem nem a mim expressar. Então eu tenho que mostrar que aquilo é tão simples e básico. Olha, mas queres uma feminilidade mais romântica, mais delicada? Queres uma personalidade mais sensual? Qual é a feminilidade que vamos trabalhar? E elas têm que se abrir. E eu acho que é muito importante haver uma boa conexão com a consultora, identificar-nos com a consultora para que nos sentimos confortáveis o suficiente para sermos o mais honestas possíveis. Porque se chegarmos lá, eu quero melhorar a minha imagem, é muito vago, não é? É muito vago. Então Claro. temos que ir ao sentido mais profundo, tentar descobrir realmente quais são as crenças que estão ali por trás. Então eu faço sempre perguntas mais estratégicas. Qual é a tua altura? Queres parecer mais alta? Queres parecer mais baixa? E elas, agora que eu estou a pensar nisso. E depois vão buscar aquelas coisas. Realmente. É muito e interessante. até pela parte por exemplo, aquilo que se fala muito, por exemplo, da insegurança do corpo da mulher. Eu acho que se a mulher, se na parte da aparência se sentir mais poderosa, isso Muda tudo, na minha opinião. desaparece, Sim, não é? é sempre um jogo sempre de interno e externo. Então nós devemos trabalhar os dois de igual forma, trabalhar o ser e o para ser. Se eu trabalho a minha parte interior, eu vou sentir a necessidade de refletir isso na forma como me visto, no exterior. Se eu não consigo trabalhar tanto a minha parte interior, eu posso trabalhar o meu exterior, porque se eu me sinto confiante exteriormente, eu vou trazer isso também para o meu interior. Então é sempre aqui um ciclo. Quando as pessoas acabam por negar um deles, acabam por sentir sempre insatisfeitas. Não, e devemos trabalhar os dois, é o ser e o para ser sempre juntos, não devemos separar essas duas áreas. Mas assim, a imagem, a parte do para ser continua a ser vista muito como desnecessária. Certo, mas é tão Faz todo verdade. sentido. E por acaso isto é engraçado porque eu acho que lá está, em Portugal ainda estamos a crescer nesta área, mas por exemplo, eu lembro-me de ser pequena e estar a ver televisão, por exemplo, TLC, aqueles canais estrangeiros, e via-se muitos programas de, portanto, consultoria de imagem daquela pessoa que chega lá completamente tipo descabelada, com roupa nada a ver uma com a outra e que basicamente sofre um processo, uma jornada de transformação de estilo, tanto em termos de visual como em termos de guarda-roupa, e depois o resultado que aquilo tinha. E eu recordo-me muito de ver esse tipo de programas e adorar e perceber que realmente cá em Portugal não existe muito ainda essa preocupação. Portanto, fico contente por estar a aparecer também um bocadinho essa área. É uma área que está em crescimento em Portugal e é muito bom haver
no fundo, essa tomada de consciência de que nós somos um na sua totalidade e que nenhuma área deve ser descredibilizada, tal como a área da saúde mental e física são áreas muito importantes. As outras áreas que nos complementam, nos completam como pessoas, também têm que ser trabalhadas. Não vale a pena trabalharmos só uma área porque depois as outras vão ficar muito desregularizadas, desniveladas. Então é necessário haver sempre ali o tal equilíbrio. Exatamente. Há quanto tempo começaste este projeto? 2 anos. E tens notado assim uma diferença na mentalidade das pessoas em termos de procura? Sim, eu acho que principalmente com a chegada do público brasileiro, porque apesar de tudo a consultoria de imagem nasceu muito no Brasil, nota-se que há mais procura. Ok. Mas aqui em Portugal já está a crescer bastante o mercado. Que eu até ia te perguntar se há alguma área específica profissional. Eu vou-te explicar porquê. Por exemplo, eu fui gestor de uma empresa e, portanto, acredito que se calhar os vendedores, à partida, teriam uma preocupação mais pormenorizada à parte da imagem, porque a venda depende também muito do impacto que eles vão ter com alguém. E depois, porque também trabalhei na Remax e penso logo nos consultores imobiliários, né? E por isso é que eu até ia-te perguntar se há alguma área profissional que tu notes que há um padrão que te procura mais. Médicas. E andam sempre de bata, não é? É aquela área Uau. que Olha, espanta a sim. maioria das pessoas, mas a maioria dos meus clientes são médicas. Uau. Ok. Médicas, enfermeiras. Ei! Mas, ou seja, o trabalho delas, elas têm uma farda, digamos assim. Sim. Elas sentem dificuldade também Mas precisamente lá por está, isso. durante anos elas foram-se anulando um bocadinho em vertente da profissão. Então muitas vezes acabam por estar o dia todo de farda e quando chegam a casa vão diretas para casa e optam pela roupa mais confortável. E as mulheres sentem a necessidade de começarem a se posicionar de outra forma. Ok, eu sou médica, mas sou mulher. Então quando eu chego a casa ou até chegar ao hospital, eu mereço cuidar-me. Pode ser só o percurso de ir para o hospital, mas eu mereço olhar-me ao espelho e perceber, eu não sou só médica, também sou mulher. Então, curiosamente, a maioria das minhas clientes são médicas. Uau, Incrível. super curioso. Olha, partiu-me toda. E, por exemplo, uma vez que hoje em dia cada vez mais temos empreendedoras e empreendedores, tens notado também que existe uma procura por pessoas dentro dessas áreas, ou seja, que estão a lançar por conta própria, não é? De mudar um pouco a sua identidade, até mesmo como tem que estar muito exposto nas redes sociais. Tens procura desse tipo de cliente? Sim, tem bastante procura de empreendedoras porque querem se posicionar com mais autoridade, com mais força, querem ser vistas como pessoas muito mais confiantes, credíveis. Então, muitas vezes, quando elas sentem que a imagem delas não está alinhada ou congruente, acabam muito por me procurar. Porque, lá está, existe uma variedade de informação disponível e nós vimos que agora a internet tem um pouco de tudo, ensina-nos um pouco de tudo. Até confundo mais. Mas é isso, Pois. existe Sim. tanta informação que depois a pessoa tenta sozinha e não encontra as estratégias certas. E estamos a falar que no mundo dos empreendedores é muito importante nós sabermos um motivo de diferenciação. Nós temos que nos destacar, porque senão acabamos por ser mais um e uma cópia, acabamos por não nos conseguirmos posicionar de forma diferente. Então aquilo que a maioria me procura é: eu quero me destacar no mundo digital ou quero destacar-me no meu negócio. Como é que eu posso ter uma imagem que me destaque, que impacte, que ajude nas vendas? Então acaba por ser muito isso. Excelente, faz todo sentido, é tudo, faz tudo parte do pacote, não é? Era uma das perguntas que nós temos uma comunidade privada, então nós damos a oportunidade das pessoas que estão lá fazer algumas perguntas ao convidado, e nomeadamente uma das perguntas era essa, que era, lá está, qual é que é a importância da imagem para um trabalhador independente, ou seja, no caso um empreendedor, exatamente por isso, não é? É nós, na nossa totalidade, pela nossa comunicação verbal e não verbal, estamos a vender o nosso produto. Portanto, se nós tivermos uma excelente oratória e depois tivermos, se calhar, vestidos de uma forma não tão credível, se calhar não passamos tanta confiança para o nosso cliente. Demoramos não é? mais tempo no processo de venda. Demoramos mais tempo. Ok. Então, basta pensar a nossa realidade. Nós, que às vezes esquecemos um bocadinho disso. Um dos exemplos que eu uso mais nas minhas palestras é quando vamos às compras. E vamos à secção da frutaria. Há uma maçã que está incrível, linda. Há outra maçã que já está, nós tocamos nela, já está mais apodrecida. Nós compramos aquela que está. Sem dúvida alguma. Eu tenho pena dessas Basta pensar também maçãzinhas. eu dou outro exemplo que é ainda diferente, que é: vamos buscar um pacote de leite, um que o ao chão está amassado no canto, o outro está em essa parte pack. Nós trazemos sempre o que está em pack. Porquê? Porque nós somos seres visuais. A primeira imagem Tal qual. impacta. E Impacta o produto em si está intacto. Nós é que temos esse estigma, Exatamente. não é? E a maçã, se calhar a maçã que está mais impecável, Certo. pode nem ser a mais saborosa, Sem mas é dúvida. aquela que criou logo a primeira impressão. Então, quando falamos em posicionamento, principalmente no mundo digital,
Nós temos que criar logo a primeira impressão, que é para a pessoa ficar lá, Escolher. ficar logo a assistir-nos. Depois ela pode não se identificar, porque depois vem tudo aquilo que nós somos, vem o conteúdo, aquilo que entregamos, mas pelo menos a primeira impressão nós conseguimos garantir. E isso vai facilitar muito no processo de venda. Há pessoas que acabam por demorar muito tempo a conseguir vender o seu produto porque têm que convencer as pessoas realmente do quão valioso é o produto. Mas se a imagem dela for valiosa e se o produto realmente for valioso, o processo vai se tornar muito mais fácil. 100%. Espetáculo. Tem que deixar de fazer lives de suete. Certo. E repetir a mesma camisola várias vezes, não é? Mas como é escura não se nota. Pois, Porque é em dias diferentes. Então imagina, se for a mesma da live anterior, já passaram alguns dias pelo meio, mas é mesmo, não é? claro, talvez. Exatamente. E depois tinha aqui outra questão. Diz só quem Não é sei que se querias diz só questionar. quem- Sim, sim. Foi o Sérgio Ribeiro. Foi não Sérgio Ribeiro. Sim, como é que sabias? Uau. Eu Deve sou ser muito para ser. observador. Eu sou muito observador. E também do Sérgio Ribeiro, ele deixou-nos esta questão que é mais valorizado uma boa postura e um corpo bem cuidado ou roupas, calçado e outros acessórios de luxo? Ou seja, acredito que ele esteja a referir-se a marcas. Ou roupa ou a estética do corpo, não foi? Sim, ou seja, no fundo, se é mais importante a tua boa aparência ou seja, as pessoas quase darem mais credibilidade por estares com uma marca vestida e uma roupa de Ok. maior qualidade, Ok. ou se tu em si, tipo a tua composição, se é mais credível. Qual delas é que impacta mais, no fundo? Eu acho que é tudo uma estratégia de imagem, que é o seguinte: há muita crença em relação às marcas, que é se eu usar roupa de marca, e vamos colocar marca entre aspas, eu vou ser reconhecida como uma mulher muito mais confiante, muito mais segura. É exatamente o oposto. Uma boa marca, uma marca que é considerada uma marca de luxo, que tem um bom posicionamento, é aquela marca que é mais discreta, Sim. que é mais exclusiva. E nós conseguimos perceber isso pelo público. Uma pessoa que é rica, entre aspas, que nasceu nessa família, que trabalhou muito o seu mindset de rica, não é aquela pessoa que anda aqui com uma camisola cheia de logotipo. Exato, Sim, exato, sem exato. dúvida. Não, é aquela pessoa que sabe aquilo que está a vestir, sabe a qualidade daquilo que está a vestir, sabe a exclusividade do que veste, mas muitas vezes é a pessoa que olhamos e que parece a pessoa mais simples. Certo. Então muitas vezes as pessoas usam as marcas como uma questão de posicionamento. Se eu usar marcas expostas e visíveis, eu vou conseguir posicionar-me de uma forma muito mais confiante. As pessoas vão me reconhecer como uma pessoa que é empoderada, é endinheirada, e não é bem isso. Quem percebe bem deste conceito de imagem sabe que aquilo acaba por ter o efeito oposto. Certo? É uma pessoa que está ali a valorizar-se. Nós não queremos uma pessoa que Confirmo. está constantemente Sim, a valorizar-se. sim, é Nós verdade. queremos uma pessoa que a imagem está alinhada com aquilo que ela é, mas a imagem não é tudo aquilo que ela é. Certo. E é possível. Agora tenho que fazer uma Não pergunta. sei se respondi à questão. Eu acho que sim. Sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Sem dúvida. Eu tenho que fazer uma pergunta agora que se calhar toca mais a mim. E é possível tu queres te fazer passar por menos? Querias inferiorizar a ti? Exatamente. Nunca ninguém fez essa pergunta, certeza. Não. Pois. Pronto. Isto, estou a fazer as perguntas. Carlos. É. Tipo, Não, ou seja, nunca. tu não querias chamar tanta atenção ou não querias demonstrar. Seja ainda mais discreto possível. Sim, eu tenho muitos clientes que me procuram com o objetivo de quererem uma imagem que seja discreta, que transmita honestidade, Isso. simplicidade. Perfeito. E há muito essa procura, porque estamos num ambiente muito, não digo tóxico, mas com muito Bastante estímulo. desconfortável. Então há pessoas que procuram mesmo uma coisa mais recatada, mais simples, sem muito aparato, sem muitos designs, querem uma coisa mesmo mais simples, porque a própria personalidade é assim mais simples, mais discreta. Então é aqui um alinhamento daquilo que elas são, sem dúvida. Boa. Estás a ver? Sim, sem dúvida. Não, eu faço essa pergunta porque é-me lógico a mim. Há bocado falavas da parte da exposição. E lá está, eu tendo a associar a pessoa que muito extravagante de certa forma, ou que está a tentar mostrar alguma coisa, está a tentar mostrar uma imagem que não é, está-me a tentar só convencer. E eu se calhar já trabalho mais com um efeito exatamente oposto. Tentar ser o mais discreto possível para eu me tornar uma pessoa mais, sei lá, normal ou Nossa. mais próxima. Não, é verdade. É uma pessoa que eu nunca quero sentir que estou diferente das pessoas que estão ali, estás a entender? Ou não sei se Nós vou explicar. podemos nos posicionar de duas formas. Nós podemos posicionar-nos para nos destacarmos, ou podemos nos posicionar para criar semelhança com o outro. Ok. Então acho que depende um bocadinho dos nossos objetivos. Então, por exemplo,
Quando eu vou a um evento ou uma palestra onde eu vou ser oradora, eu quero me destacar dos outros porque eu estou numa posição diferente da plateia. Mas quando eu vou para fazer networking, eu quero criar semelhança com os outros, porque eu quero encaixar-me no grupo, eu quero conectar-me com o grupo. Então não há uma resposta certa, acho que depende sempre do objetivo da pessoa, o que é que ela quer afinal, não é? Perfeito. Mas já percebi que tu raciocinas isso. Tu já tens na tua cabeça exatamente o contexto, tu adequas relativamente bem. Isso é importante. E eu faço esta pergunta por isto, por sentir até da minha parte pessoal de que, independentemente das coisas mudarem, eu quero sentir que eu sou sempre isto, que eu sou sempre aqui, malda, tá? Porque acho isso importante, até se calhar porque é mais cultural. Eu até sinto que é mais por ser cultural. Se tu estás num país que não vê assim tão bem pessoas de sucesso, esta é a realidade, não é? Uma pessoa que tem algum sucesso tem uma conotação por uma grande parte da sociedade que ali aconteceu qualquer coisa que não é normal. Se calhar roubou, teve sorte, aconteceu alguma coisa. Então é uma coisa que me faz um pouco de confusão. Até porque, atenção, eu não sou milionário, pessoal, estou a caminhar para, mas não sou milionário. Mas há uma jornada, eu tenho uma história, não venho da aldeia, mas é como se fosse. E então eu gosto de passar muito despercebido ao máximo. Mas eu conheço pessoas que estão exatamente noutros patamares que são. É de olhar e dizer: não, esta pessoa, coitada, se calhar que ela precisa de ajuda. E não é verdade. É exatamente para não se fazerem notar de forma nenhuma. Sim, não serem vistos. Tal e qual. Para não e serem noto, vistos. se calhar, o oposto do género. Esse realmente se calhar precisa de ajuda, mas tenta de facto mostrar qualquer coisa. Aí também há possivelmente muita insegurança, que é se eu me destacar ou se eu me posicionar, eu vou ser observada. Pois. E nós muitos temos receios do sucesso, não é? Se eu for observada, se eu for vista, como é que eu vou reagir? O que é que as pessoas vão achar de mim? É isso. Então eu prefiro ser mais discreta, ser vista como uma semelhante e não ser encarada como alguém que se calhar tem mais para partilhar se for vista com mais autoridade, com mais força. Exatamente. Até porque eu sempre gostei de fazer parte dos grupos todos, como estava a dizer, vou estar no grupo. Mas é curioso pelas imagens das pessoas que nós conhecemos, sim. que de facto estão ali associadas a sucesso. De tudo, nós estamos aqui a conversar e nós chegamos de facto à conclusão que se calhar uma pessoa que se veste com mais marcas e com mais coisas, se calhar é mais insegura e não está tão segura de si. Mas a verdade é que, no geral, se nós formos pegar se calhar pela sociedade, independentemente disto que estamos aqui a dizer, eu acho que as pessoas tendem muito mais, lá está aquela questão da maçã, a dar credibilidade a alguém que está vestido, não digo de uma forma exagerada com as marcas, mas bem vestido. Ou seja, que não esteja só discreto, que esteja discreto, mas bem vestido, do que alguém que esteja só a passar despercebido. Independentemente de tudo, eu acho que o subconsciente do ser humano tem isso presente. Portanto, lá está, depois faz a diferença ao longo do tempo, mas independentemente de tudo, eu acho que isso é logo o primeiro impacto. Sabes a coisa gira que eu senti da conversa? É que é pensar na roupa que usas de uma forma mais de te descrever. Em vez de pensar no estar, ou seja, mantendo a tua, ou seja, queres ser discreto ou queres te mostrar, mas adequares a ti. Que se calhar nós temos dificuldade às vezes em descobrir qual será que seria a roupa que poderia identificar, não é? Sim. Porquê? Porque como há muito esta ideia de querer me encaixar no grupo, e nós somos confrontados com isso desde a escola, nós queremos fazer parte do grupo de amigos, nós queremos fazer parte deste grupo para não sermos vistos como diferentes. Aquilo que acontece na imagem é que começamos a criar padrões, começamos a criar caixas. Então vemos alguém como uma referência e achamos que aquilo é o padrão, então começamos a anular aquilo que são os nossos gostos pessoais em prol de algo que diz que supostamente é certo, é correto, e começamos a perder um bocadinho a nossa autenticidade. E o objetivo não é que possamos comunicar aquilo que desejamos através da forma como nos vestimos, porque a nossa imagem vai ser percepcionada pelos outros. Os outros vão tirar ali logo milhares de conclusões sobre como é que nós somos pela nossa imagem. E nós próprios vamos sentir-nos diferentes com a nossa imagem. Então acho que é sempre aqui um jogo de dualidade. É como é que eu quero ser vista pelos outros, mas como é que eu me quero ver? Qual é a relação que eu quero ter com o espelho? Quero ser uma pessoa discreta, porquê? Tentar entender. Porquê é que eu quero ser uma pessoa discreta? Será que eu sou mesmo uma pessoa discreta? Ou será que é algum receio que eu tenho de me posicionar, de mostrar as minhas ideias, das pessoas me fazerem alguma pergunta e eu não saber corresponder? Então acho que é aqui um bocadinho a dualidade, de tentar entender realmente porque é que nos vestimos de certa maneira, porque é que escolhemos algumas cores, porque é que agimos de algumas maneiras, porque há sempre ali um motivo por trás. Verdade.
Faz todo sentido. Eu estou a ter um mind blow aqui. Eu, por acaso, agora queria tocar aqui numa parte mais do teu percurso enquanto empreendedora. Portanto, já estás aqui há 2 anos a trabalhar por tua própria conta, não é? Portanto, por conta própria. Como é que foi o processo de abandonar uma vida normal para uma vida em que tu agora dependes de ti, do teu esforço, da tua dedicação para conseguires ter algum sucesso? Assim, é um verdadeiro desafio. Eu costumo dizer, ninguém me ensinou a ser empreendedora, ninguém me ensinou também a ser consultora, ninguém me ensinou a lidar com pessoas. Então foi e é uma constante aprendizagem e continua a ser um verdadeiro desafio. Diariamente sou confrontada com situações que eu não esperava. Ok, agora vou ter que olhar para as minhas finanças porque também sou empresária. Pois. Como é que eu faço isso, não é? Se ninguém nos dá essas bases, essas ferramentas, acaba por ser difícil. Então, sem dúvida que à medida que eu vou me tornando cada vez, ou vou tendo mais espaço e mais tempo enquanto mentora de imagem, os desafios parece que são cada vez maiores. A experiência vem aquilo que no fundo vai nos trazer força para no futuro termos mais ferramentas para explorarmos algumas dificuldades que vamos ter. Eu costumo dizer, e tenho vários colegas que partilham isso comigo, que é Sara, quando eu começo a ficar mais reticente, toda a gente diz, Sara, este é o período da experiência, é o período onde tu vais falhar imensas vezes para ganhar aquilo que nós chamamos o calo, para quando vier realmente as dificuldades mais sérias, tu já tens as ferramentas certas para trabalhar. Então, no fundo, eu costumo dizer, ainda estou num processo tão de aprendizagem tão recente, só que quem é perfeccionista acha que já devia estar no topo. Então acaba por ser também assim. Exato, mas até é giro desfrutares desse processo, porque é uma coisa que já nunca, ou seja, se calhar daqui a alguns anos tu vais olhar para isso e vais dizer assim, eu não gostava de voltar ali, mas foi prazeroso, mas deu pica vencer aqueles desafios todos. Isso é muito giro. Eu gosto de sentir as pessoas que se lançam ou que tentam fazer alguma coisa por si próprias porque estão a sair de uma zona de conforto. Isso vai torná-las muito mais resilientes, muito mais fortes. Vai ser diferente, né? Então eu sempre conheço um empreendedor ou vejo... Está tudo bem? Tá. Sim. Sempre vejo um empreendedor ou alguém a tentar fazer alguma coisa fora da caixa, eu fico super contente porque é bom a todos os níveis. Está-te a obrigar a ter que fazer pesquisas de outras áreas, de outras coisas, vai-te tornar uma pessoa muito mais completa. Isso é muito, muito incrível. E eu nunca pensei, sou-te sincero, nunca refleti sobre isto, mas nunca pensei que fosse possível. Porque lá está, tu falaste da pandemia e é verdade, ou seja, olha quantos convidados já tivemos aqui que a pandemia, podemos dizer quase, ou afirmar, foi um mudar de águas 60% para dos muita convidados. gente. Acho que sim. De facto, isso foi uma mudança total. Portanto, há de facto provas que coisas más originam ou dão a oportunidade de se criar coisas Eu boas. acho que é quando somos mais testados, ou seja, quando estamos nos momentos mais difíceis, é quando temos mais vontade de fazer alguma coisa. Porquê? Porque quando está tudo muito equilibrado e muito bem, ok, tenho este projeto, um dia vou lançar, porque eu estou bem, a minha zona de conforto está segura, estou estável. Agora, quando estamos perante uma situação que nós não conseguimos controlar, não sabemos aquilo que pode prever, é aquela questão de eu tenho que arregaçar as mangas e fazer alguma coisa pela minha vida, porque isto é uma oportunidade. Isso. Depois depende um bocadinho de pessoa para pessoa. Claro que há momentos onde dá vontade de desistir e mandar tudo para os ares porque não conseguimos, e é difícil e ninguém nos ensinou. É verdade. Mas há sempre ali aquele propósito, aquilo que fez começar, que consegue ser sempre mais forte do que desistir. Então, ok, chora o que tiveres que chorar, lamenta o que tiveres que lamentar, arregaça as mangas e continua o projeto. Acho que o mais difícil já foi a decisão. Isso. Mais difícil foi a Exatamente. decisão. O aceitar já é o início de tudo e o mais difícil. Não, O mais difícil é o começar sempre. Depois parece que é tipo uma nuvem que vai e tu ficas tipo, uau. Depois vais ainda desfrutar bem do que eu processo. agarrei aqui esta nuvenzinha. Sim. Exatamente, depois acabas por desfrutar do processo, é um bocado isso. dúvida. Ou seja, outra coisa, também eu tenho várias, eu estou tentando resumir, porque senão eu já estou a ver o filme. Olha, só mesmo por curiosidade, já vamos 1h06. Disseste que era meia hora, mais ou menos. Olha, 1 hora, já está. Por acaso passou muito rápido. Será que isso está bem a contar? Tá. Ok, vamos continuar. Estás confortável, Sara? Estou confortável. Por exemplo, há bocado ela falava dos empreendedores. Atualmente, estar, por exemplo, nas redes sociais é muito importante. Vou até desligar, por exemplo, Instagram, vou pensar YouTube. Influencers que estão, por exemplo, no YouTube. Tu já trabalhaste com alguém? Não, com influencers não. Ok, pronto. Digo isto porque se calhar são pessoas que nos dias de hoje até faz todo sentido procurarem serviços
Sim, é aquela questão, é muito importante antes de iniciar qualquer processo de consultoria de imagem, a pessoa compreender porque é que está à procura de uma consultoria de imagem, porque sem entender o propósito ou o que é que me vai levar a entrar num processo de consultoria de imagem, vai dificultar o próprio trabalho da consultora, que não vai conseguir entender muito bem o que é que aquela pessoa procura. Okay. Então, eu sou influencer e eu quero procurar uma consultoria de imagem. Porquê? Porque eu quero me posicionar, mas qual é a intenção daquele posicionamento? Qual é os teus objetivos? Por isso é que eu faço a pergunta: quais são os teus objetivos pessoais e profissionais num período de 5 anos, para que nós possamos trabalhar a nossa imagem já por um período de 5 anos, não é? Nós não nos vestimos apenas para quem somos agora, nós vestimos para quem queremos ser no futuro. Por isso é que vemos muitas vezes jovens que saem da faculdade a começar logo a vestir-se de uma forma às vezes completamente diferente daquilo que era o contexto de faculdade, porque eles já se querem posicionar para atingir um determinado objetivo. Pois. Certo. Se calhar até o trabalho exige às vezes essa Sim, mudança pois muito há o drástica. dress Não é? code. A mim claro. foi um choque. Eu super Logo tu que adoras, ligeiro, não de repente, Carlos, se calhar temos que ter aqui uma coisa. Ai, não acredito. Pois claro que varia. Há empregos que têm um dress code bastante estipulado e determinado, há outros que são muito mais descontraídos. Claro. E depois também varia de profissão para profissão. É Isso é o mais isso. curioso. Alguém que trabalha na tecnologia, com o conceito de tecnologia, informática, tem um registro completamente diferente de alguém que trabalha num banco ou que é um advogado. E é importante também sabermos adaptar aos diferentes contextos. Até agora que estamos a falar nesta coisa da política em si, até um próprio político, não é? Sim, Ali sim. um registro. E é muito interessante quem percebe de imagem analisar os looks dos políticos. Porque sério? eles têm. Eles, Olha, isso era giro. Eles têm Posso arranjar uma consultores. fotografia e tu fazes uma análise. Ok. Não, mas continua. Sim, mas continua. Eles têm consultores de imagem, eles têm alguém que os apoia. Então é curioso olhar para as cores, porque é que ele escolheu aquela cor, associar a cor ao discurso, ao posicionamento dele. Então, quando nós percebemos isso, é muito mais fácil para nós perceber qual é a intenção daquela pessoa, qual é o Isso é objetivo daquela pessoa. espetacular. É como alguém que lê linguagem não verbal. Certo. A pessoa, quando lê a linguagem não verbal, não está a olhar para o que a pessoa está a dizer, está a olhar para as expressões que a pessoa está a fazer. Está a estudar o caso, não é? Porque o nosso corpo fala primeiro que nós. Certo. Então, E não o conseguimos enganar, não é? por isso é que, por exemplo, quando as minhas clientes, isto é muito curioso, quando as minhas clientes vêm ter comigo e usam óculos, tal como tu, e mandam uma foto de óculos, e eu vejo que os óculos tapam a sobrancelha toda, porque Certo. são muito grandes, estamos numa tendência de óculos maiores. Eu comento sempre com elas que aquilo acaba por criar alguma desconfiança nas pessoas. Porquê? Porque nós usamos as nossas sobrancelhas para comunicar. Se estamos espantados, levantamos as sobrancelhas. Então, se eu utilizo os óculos e as minhas sobrancelhas e os óculos escondem as minhas sobrancelhas, eu estou a esconder alguma coisa também. Então, aquela pessoa não consegue entender muito bem o que é que eu estou a comunicar. Estás Então, tão bem, acho eu posso baixar um bocadinho os óculos. Estas são ótimas. Sim, sim. Eu posso Total. baixar ou escolher outra modelagem de óculos que seja mais harmoniosa com o formato do meu rosto e que permita ao mesmo tempo eu expressar as minhas emoções sem tapá-las, não é? Por isso é Pois. que muitas vezes pensem nos Logo eu filmes. que sou tão expressivo, por exemplo. Nos filmes, os seguranças e assim aparecem sempre de óculos escuros, pretos. Porquê? Porque eles não querem que ninguém leia as expressões faciais deles. Ou os jogadores de póquer. Yeah. Exatamente. Então, quando vemos uma personagem que é maléfica num filme, ela está sempre de óculos pretos. Porque não queremos que ninguém leia as nossas expressões faciais. Certo. Então, os óculos também escondem muito isso. Uau! Já apanhei aqui uma muito boa. Mas até a cor da gravata também influencia no Sim. político E discurso. por acaso Eu acho que é pegar aquilo que nisso. elas usam, que eles utilizam mais como ferramenta, porque em termos de fatos, eles baseiam-se muito nas cores mais neutras, que Certo. transmitem mais confiança, mais segurança, utilizam muito o azul marinho, porque o azul marinho é a cor, primeiro, preferida da maioria das pessoas. Ok. O que é que achas desta cortina? incrível. Está no tudo. E simultaneamente é uma cor que transmite muita confiança, muita Ok. calma, serenidade, é muito associada ao lado racional, à parte da Certo. inteligência. Então as pessoas utilizam muito o azul marinho. O preto já é uma cor muito mais reservada, que durante anos era visto como uma cor predileta, não é? Aquela Certo. cor que não compromete. Mas já deixou de ser muito utilizada pelos políticos, começou a ser substituída pelo azul marinho, pelo verde, pelo cinza, porque o preto começava a pesar e ninguém quer transmitir um discurso que pese. Verdade. Onde é que eles utilizam mais isto? Em eventos mais formais, em eventos fúnebres, começam a utilizar a imagem. Então eles acabam por refugiar-se muito na cor da gravata, na cor dos acessórios, na cor do relógio. Então começam a Para trabalhar dar a ali o partir daí. toquezinho à questão. Faz todo sentido. E, por exemplo, os liberais que não usam gravata, não é? Eles não usam gravata. Como é que nós lemos aquilo?
acabam por utilizar outras estratégias. Ou é o corte da roupa que eles utilizam, Ok. ou ali a modelagem, ou é o tipo de tecido. Ok. Então há sempre ali alguma coisa que está a comunicar. Certo. Eu, por exemplo, apesar de tudo, e atenção, eu não percebo nada de moda, zero. Sou uma nódoa abaixo, estou abaixo de zero. Mas tens algumas noções, eu acho. Não, mas estou abaixo de zero. Agora, por exemplo, eu reparava, falando até na iniciativa liberal, eu não estou a politizar nada, tá? Exato. Mesmo até na iniciativa liberal, por exemplo, eu notava o João Coutinho Figueiredo, pá, eu olhava para aquele homem e dizia, isto também está sempre, tipo, absolutamente impecável. Deixa eu se arranja aqui, ó. Já as diferenças, por exemplo, outras pessoas até do próprio partido, porque ele conseguia apresentar uma versão muito liberal, ou seja, muito como é que eu vou identificar isto? Ligeira, mas ao mesmo tempo, não sei, é diferente. Eu vou mostrar não... a Sara. Não tem gravata. Posso só ver se estás a escolher uma boa indumento? Não, tens que usar uma que se mostre de facto Ok. o corpo todo, não é? Não, mas, por exemplo, o facto de ele não Sim, usar mas gravata já está a mostrar uma posição de eu não vou me fechar. Ok. Ok. Por exemplo, a gravata dá muito aquela ideia de fecho. Sim. Então, Certo. de uma imagem mais conservadora, mais É isso. correta, mais polida. Então, quando tira a gravata, já está a dar ali uma sensação de liberdade. Certo. E é isso Até que eu quero gola- transmitir. até gola aberta, não é? Certo. Então, por exemplo, quando eu falo muito sobre os tipos de cote, aquilo que eu recomendo é quando vamos fazer uma palestra, quando vamos fazer algum discurso, quando vamos comunicar no Instagram, o que for, usar esta parte sempre visível, que é para dar a sensação, ok, estou a falar a sério, estou a ser honesta, não estou a esconder nada. Então eu acho que a atitude dele, com esta indumentária de ter a camisa aberta, de ter peças mais fluidas, é transmitir a ideia de liberdade. Porque acho que o Pois, objetivo é e esse, encaixa, eu não é? estou a fugir do padrão. É isso. E eu acho que é isso que ele quer mostrar às pessoas e quer entregar, é estou a fugir do padrão. Que é essa a imagem que nós Mas ao sentimos, mesmo não é? tempo, com o fato, ele está a dar, ok, mas podem confiar em mim. Eu sou uma pessoa credível, sou uma pessoa séria, mas não vou entrar na caixinha, ou não vou entrar na ratoeira de estar sempre com os mesmos tipos de roupa, ou no fundo não é tipo roupa, é com as mesmas ideologias, ou dar sempre as Isso. mesmas coisas. Não, eu vou dar aqui uma oportunidade diferente, eu vou ser diferente. Certo. Então acho que é isso que ele quer mostrar. Se querem algo diferente, Exatamente. votem em alguém que Ok, seja diferente. boa. Isto é excelente. Está Tal, tudo tal, tal. ligado, Eu entendi tudo essa ligado. imagem, mas ainda assim dele, por exemplo, procurei o episódio que ele fez no YouTube, no Bitalk, na entrevista que ele deu, que dá para ver ele o corpo inteiro, por exemplo. Ou seja, até o próprio calçado, eu acho que ele é um liberal mais requintado, ou seja, um liberal mais clássico, ou não sei, ou seja, eu vejo, Temos por que- exemplo, o Rui Rocha atual, eu noto uma diferença do para o Temos que ver que ele tem uma posição de. Ele está à frente de um partido, ele está a representar um partido. Então ele tem que se posicionar também com uma certa credibilidade. Ele Certo. também não pode aparecer de forma demasiado descontraída, porque senão as pessoas também não olham para ele Claro. com alguma seriedade ou com alguma credibilidade. Então acho que também acaba por ser ali uma estratégia de eu vou misturar elementos, vou misturar elementos que expressam mais acessibilidade, mais descontração, leveza, porque é isso que eu quero dar ao povo, leveza, tranquilidade, mas simultaneamente eu não quero que as pessoas olhem para mim sem aquela seriedade ou sem aquela força, aquela credibilidade. Então vão olhar para mim também como um político sério, um político credível. Então acho que acaba por ser assim uma junção das duas forças. Boa. Perfeito. Era isto que tu querias que eu encontrasse. É, porque eu sempre notei, ou seja, apesar de sempre Mas esta parte acaba por ser também a sua imagem de marca. pois, sim. Então acaba ela por eles acaba todos por- estarem todos mais ou menos assim, porque nenhum deles usa gravata, mas que eu me recordo, Se calhar precisamente por estilo isso. já muito mais Liberdade, livre, não é? livre. Eu acho que é muito associado ao conceito de liberdade, Faz de todo tranquilidade. E ao mesmo Interessante. tempo não entrar no- desrespeita o conceito de parlamento e Sim, de- o dress Exatamente, code e depois habitual. temos que respeitar o ambiente onde estamos Pois. inseridos também. Estamos a falar sobre um assunto sério e também não vamos com uma imagem demasiado não é descontraída, às vezes é uma imagem demasiado relaxada. Aquele assunto não é Ok. relaxado, aquele assunto merece alguma seriedade da nossa parte. Ixi, Sousa, estou agora com essa. Tenho 3 perguntas para ti. Isso é espetacular. Portanto, imagina, eu quando apresento o meu conteúdo, não estou a falar aqui do Flexcast, mas quando eu estou a ensinar Isso já é finanças. mentoria, Carlos. só Claro, tens que pagar. vou aproveitar. Eu ofereço. Não, mas por exemplo, há aqui perguntas que se calhar toda a gente vai fazer sentido. Vou fazer uma minha e depois vou passar aos outros. A minha é mais não tão de brincadeira. Mas, por exemplo, quando eu falo sobre dinheiro, deveria mostrar uma imagem mais, ou seja, não tão relaxada como tu dizes, ou o tema em si, repara, imaginando isto, não quero falar para as elites, eu quero de facto falar para as pessoas que realmente eu sinto que não percebem
e querem Queres falar para aprender. mim? Não. Por exemplo, pode ser se te enquadrares nesse aspecto. Ou seja, eu não quero demonstrar que lá está, que estou distante. Eu quero demonstrar que estou perto, até porque este é o meu estilo de ser, não é? Faz sentido eu ter de me apresentar demasiado sofisticado? Ou devo manter-me mais... Primeira pergunta, qual é o objetivo do teu podcast? Tu falas sobre dinheiro porque queres, no fundo, dar informação às pessoas, queres Ok. dar-lhes conhecimento ou vais vender alguma coisa? Vais vender algum produto? Nada de venda. Ok, então é Tudo só dar, Isso, transmitir. é só transmitir conhecimento. Exato. Então, se tu vais falar para um público que não tem bem essas noções, que é mais descontraído, não digo mais descontraído, mas que quer aprender, é como se fosse aquela posição de professor-aluno. Tal e qual. Então é importante haver uma relação de proximidade. Então, para trazer uma relação de proximidade, tu não podes aparecer demasiado formal e fechado, porque vais dar seriedade muito ao assunto, que para algumas pessoas é difícil. Então nós E queremos afasta, ver talvez, exatamente, e vai criar uma sensação de frieza e afastamento. Pois. Então nós queremos criar conexão com a pessoa com quem estamos a ver, semelhança. Nós queremos olhar para ti e sentir, ok, esta pessoa também já passou por aquilo que eu passei, Isso. esta pessoa já viveu aquilo que eu vivi e ela agora está aqui para me transmitir esse conhecimento. Então é uma questão e uma relação de proximidade. Então diria assim algo mais descontraído, mais acessível, mas não falamos em descontração, desleixo ou descontração muito na sua... Não vou dar uma cabeada, não é? Exatamente, é preciso também uma Exato. questão de bom senso. À vontade, não há vontadinha. vontadinha, exatamente. Olha, vou dar um elogio. A forma como tu elaboras o teu raciocínio, eu adoro. Subscrevia facilmente os teus serviços só pelo teu raciocínio. Agora, uma pergunta que eu acho que para nós homens faz muita diferença. Ou seja, qual é o limite que tu achas entre, por exemplo, um homem utilizar uma camisa? Qual é o limite que tu achas entre o demasiado desleixado para o tranquilo, entre o número de botões que que os homens deixam abertas, por exemplo? É o teu problema, 100%. É um problema? Sim, tu nunca sabes em que botão é que has de pôr. Exatamente. Então eu vou sempre lá e eu ou abro ou fecho. Eu vou explicar porquê. De acordo com a Eu situação. tenho assim um peito mais para fora, né? Tenho mais mamas, assim. Sim, do que eu sei, obrigado. O que acontece? Pronto, nem sempre fica tão bem, por exemplo, não é tão bem, fico demasiado desconfortável se fechar demasiado, porque depois sinto que estou muito apertado. Mas eu também não quero parecer demasiado exagerado. Ou seja, o que é que tu achas que é o limite para, bom, dali para a frente já é um... Eu diria assim, 2, 3 botões, ou seja, mais ou menos a ficar aqui por esta região. Ok. Porque abaixo acaba por trazer um decote muito profundo, que pode Ok. ser associado a um contexto de praia, que é aqueles Ok. looks mais praianos, onde estamos com a camisa mais aberta, Certo. mais descontraída. Então diria 2, 3 botões. Agora a questão é, se a camisa fica realmente desconfortável ao ponto de não te conseguires movimentar, possivelmente o número é que está errado. Claro, tenho que subir o número. Tens que subir o Engordei número. muito. Não, às vezes não é uma questão de engordares ou o teu corpo mudou. Às vezes é uma questão mesmo da marca. Cada marca tem um standard diferente. Então muitas Verdade. vezes a camisola que usamos numa Zara, o tamanho, quando vamos a uma Máximo Duty, é completamente diferente. Sem dúvida. E acabamos por achar O o, corte que é. e tudo. O corte. Sim, sim. E nós, homens, por exemplo, falar para mim, eu noto que é muito. Portanto, eu já treinei, atualmente não. Só de vez em quando. Só de vez em quando, mas noto que, por exemplo, as peças é muito complicado. Olha, vestir uma camisa é uma guerra, porque não assenta bem em nada. Ou se para ficar bem em cima fica mal em baixo, ou então tem que ser sempre super cintadas. Mas por exemplo, esta parte dos botões eu sempre tive um bocado de receio de isso é demasiado exagerado, não sei. Mas o número de facto também Pode fazer diferença. Aquilo que eu costumo aconselhar, e nós mulheres sofremos muito com isso, roupa por medida, made Ok. to measure, que acho que funciona muito bem. Encontramos um bom alfaiate, encontramos alguém que nos possa ajudar a fazer roupa mesmo para o nosso corpo. Incrível. Ou então aceitar que, primeiro, o nosso corpo não é standard, cada pessoa tem um corpo diferente. Então, muitas vezes nós não podemos focar-nos em números. E esse é o problema da maioria das pessoas, que é, se eu uso um 34, eu tenho que caber um 34 em todas as lojas. Não, É. mas Nada eu a posso ver. caber um 34 de cintura e posso ter um quadril largo, que me obriga às vezes a ir para um 38, que é para a calça no quadril não ficar largo. Completamente. O que é que vai acontecer? Na cintura vai sobrar imenso tecido. A pessoa vai começar a questionar se o problema é dela, o corpo é dela. Ok. Não, é preciso perceber que aquele é um modelo standard, não resultou no nosso corpo, não há problema. Vamos a uma costureira e fazemos as Isso. alterações necessárias. Eu acho que muitas mulheres acabam por desistir de comprar roupa
porque dizem nada fica bem no meu corpo, nada me favorece. Eu que sou a primeira pessoa a dizer, eu sou consultora e eu tenho que fazer bainha em todas as minhas calças porque todas sobram tecido, eu sou de estrutura média baixa, então é normal que as calças vão ficar compridas. Pois. Se eu tenho um 34 de cintura, às vezes para a calça ficar com a modelagem dela, eu tenho que subir 2 números e depois tenho que mandar apertar na cintura. Pois. Exatamente. Então a moda não foi feita para nós. Nós fizemos a moda e agora vamos usá-la a nosso favor e vamos fazer as alterações que forem necessárias. Certo, isso tem toda a lógica. Se calhar não estamos tão habituados a isso, se calhar, não é? Estamos habituados até por uma questão de desenrasque de comprei, agora tenho que assentar e às vezes não pensar dessa forma. Por acaso esta semana aconteceu uma coisa engraçada, que é, eu tinha 2 pares de calças que lá está, eu comprei online e eu achei que o meu tamanho era igual em todas as lojas, não é? Então, muito grandes, o mesmo 36 que me fica pequeno numas calças fica o enorme noutras, por exemplo. Então ando com 2 pares de calças no carro para um dia, quando eu me lembrar, ir a uma costureira tentar ver se consigo apertar, por exemplo, porque realmente existe essa possibilidade, mas eu acho que perdeu-se muito isso. Eu convivo com várias pessoas mais velhas que pronto, vinham de uma altura em que aprendiam costura, em que muitas das vezes nem compravam roupa, mas sim faziam em casa, e passou-se do 8 para o 80. Hoje em dia já ninguém fala do outro extremo, já ninguém quase lembra-se que eu posso ir à costureira arranjar isto, já nem sequer se dá isso como opção, mas a verdade é que dá muito jeito. Dá muito jeito. Dá muito jeito mesmo, porque acaba por criar uma melhor relação connosco. Nós começamos a olhar para o nosso corpo como normal, como não é nada de outro mundo, se a calça não me serve, se a calça não me fica como fica noutra pessoa, o problema não sou eu. E depois, é que é uma possibilidade de pegarmos em algumas peças que realmente gostamos e reutilizá-las. Eu faço muito isso com as minhas clientes. Às vezes elas dizem, eu não me identifico com este vestido. E se tornarmos de uma camisola? Se fomos a uma costureira e tirarmos a parte da saia e tornar uma camisola. Eu tenho clientes que acabam por ter peças que adoram, totalmente personalizadas. Sim, porque é igual, eu adoro este vestido, mas não gosto da parte de baixo. Ok, tira a parte de baixo. Que giro. Este vestido está bastante largo, que eu perdi bastante peso. Manda apertar. Exatamente. Porque é que temos que pensar? Dinheiro, não é? Porque é que temos que pensar logo na opção de tenho que comprar outro? Não. Verdade. Se eu gosto mesmo deste vestido, se ele ainda reflete a minha identidade e a minha personalidade, eu posso fazer alguns ajustes. Por isso é que estamos numa fase, toda a gente quer uma moda mais sustentável, mas muitas vezes esquecemos que nós podemos ser sustentáveis com as peças que temos em casa. E aproveitando. Não é necessário comprar roupa que tenha uma etiqueta a dizer que é sustentável. Não, é pegar naquilo que eu tenho em casa e ver como é que eu posso trabalhar. Perfeito. É mesmo isso. Perfeito. Eu tenho tantas perguntas. Posso fazer mais uma? Não sei. Sara, olha uma coisa. Por exemplo, estás muito mais habituado a trabalhar com mulheres, mas jovens, eu estou a defender-vos. Estou a fazer a minha parte. Também é normal, porque se calhar temos mais homens a assistir ao podcast do que apesar de que 20% ultimamente, são mulheres. 20%. ultimamente tem aparecido muito mais. Vamos trazer mais mulheres. Exatamente. Sim, acho que sim. Até porque Foi o meu objetivo principal também. Como sou eu que faço a angariação dos convidados, tentei-me focar muito em trazer mulheres no mundo empresarial, porque de facto fala-se muito nos homens que estão no meio empresarial e de facto a maioria é mesmo homens, mas também existe muito boa qualidade em trabalhos feitos por mulheres e existem muitas empresárias e o meu foco foi também mostrar até mesmo a mim mesma que é possível e é interessante, é muito interessante por isso. Isso mesmo. E para provar de uma vez por todas que todos somos necessários e toda a gente faz parte do ecossistema, pessoal. Já nos vimos em 1930. Portanto, meninas, comecem a chegar aqui ao Flexcast. Exatamente. Sara, olha uma questão. Por exemplo, roupa para pessoas que transpiram muito. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não transpira em lado nenhum, só num único sítio. É impressionante. Axilas. Como é que nós podemos adequar roupa, por exemplo, a uma pessoa com um problema como eu? Fácil, é trabalhar as fibras que tu compras, os tecidos que tu compras, não é o tipo de peça que tu compras, mas os tecidos. Então, por exemplo, quando falamos em tecidos, nós falamos em 3 tipos de fibras: as fibras naturais, as não naturais e as sintéticas. As fibras sintéticas, falamos de poliéster, poliamida, são muito quentes, elas são resultado de petroquímicas, resultado de processo mesmo químico. Então, por exemplo, não são fibras que eu recomendo a pessoas que suam muito. Porquê? Porque é uma fibra muito quente, é tóxica, então vai fazer com que tu transpires ainda mais, vai fazer com que primeiro transpires, o suor fique preso na camisola. Não sei se já te aconteceu às vezes, nós vemos muitas vezes os homens com aquelas manchas, não há uma transpiração saudável no nosso corpo e como é um tecido que é muito rijo, não permite a transpiração nem a entrada de ar
nem saída de ar. Então aquilo que eu te posso recomendar é, acima de tudo, fibras naturais. O algodão, a lã, Que é o que eu cachemira. tento Exatamente, utilizar. então é usar fibras mais naturais, porque as fibras naturais são mais respiráveis, permitem uma transpiração saudável, permitem uma regulação da temperatura, então tu nunca vais ficar demasiado quente, vais ficar sempre na Certo. temperatura natural do teu corpo. Então, neste caso, eu confio, acredito mesmo que é trabalhar as fibras que Ok. tu compras e não necessariamente o tipo de peça que tu Certo. compras. Claro que se compras, por exemplo, uma camisa de poliéster, mas que não tem manga, aí é super tranquilo, o teu corpo está a Claro. arejar. Claro. Mas aí ter atenção aos forros, principalmente, eu costumo dizer, não é bem a parte exterior de uma peça que importa, é mais aquilo que está em contacto com o nosso corpo. Podes comprar um casaco que exteriormente é 100% lá, mas se o forro é poliéster, o forro é que está em Ok. contacto com o teu corpo. Então, Certo. ele é que vai regular a tua temperatura e ele é que vai fazer com que o casaco tenha uma determinada qualidade ou não. Claro. Então isto é impressionante porque assim, imagina, pode estar menos 20 graus e eu vou estar a transpirar. E por exemplo, Eu sou recordista. em termos de cores, uma pessoa como isso é eu, outro problema, achas não é? que ele devia ter atenção a isso? Ou seja, aquelas cores que, por exemplo, o azul claro, Há que é cores uma que eu não cor posso que utilizar. transparece muito Senão, Deus me facilmente. livre, é impossível. Tu, imagina, fazias uma consultoria de moda a ele, de imagem a ele. Se calhar tentarias retirar essas cores ou tentarias inseri-las na mesma, mas tentar se calhar ter o ajuste então no material? Não sei. chegava. Não chegava. Eu se for ali azul, vermelho, verde. Porque eu sei que são cores que ele gosta, mas que não utiliza Não é exatamente até que por eu gosto isso. tanto. Eu sou sempre até mais simples. Branco, Sim. principalmente, adoro. Aí não se Porque é nota. muito simples. Mas talvez o azul seja uma cor que eu fico mais triste de não Pois, utilizar. eu sei. Ou verde, vermelho. Eu acho que é mesmo uma questão de trabalhar os tecidos, porque se compras uma camisa que é 100% algodão e é de um azul claro, é tranquilo, porque a própria fibra do algodão vai-te permitir te respirar de forma mais tranquila e saudável. Agora, se compras uma camisa 100% poliéster azul, possivelmente vai criar mancha e tu vais te sentir desconfortável Certo. com a situação. É que o pior até é isso, às vezes nem seca, porque Mas molhou e depois já não seca mais. Temos que ter em atenção uma coisa, se não há um problema hormonal, não é? Isso é, garantidamente. Porque aí convém ir ao médico, porquê? Porque nem a fibra pode suportar se for uma grande quantidade de... Sim. Não, já fui e disseram por simplesmente que a única forma é tirar daqui e distribuir por mais sítios. Só que é perigoso. Mas dizem também Acho é que é uma perigoso. operação perigosa, E eu supostamente. disse, ok, então está tudo bem, também não vou morrer. Claro. Então é usar camisas um bocadinho mais soltas, não tão Sim. coladas ao corpo, que permitam uma boa E há respiração. tecidos que eu dou-me bem. O algodão dou-me muito bem. E então se tiver branco, dou-me muito bem. 5 estrelas. Acho Acho que é Passa mesmo assim, é uma mais. questão de... Acho que podes introduzir cores, se fizer sentido para ti e para aquilo que queres comunicar, mas trabalha os tecidos, porque acho que vão ser a ferramenta Certo. principal. Mas faz todo sentido. Porque é diferente quando eu uso uma roupa De qualidade. 100% de também. algodão, ou se tiver qualquer. Se não for 100%, também já noto diferença. Principalmente nas t-shirts. Nas t-shirts acho que sinto mais. T-shirts é aquilo que eu recomendo sempre 100% algodão, porque acho que é uma Pois. boa fibra. 100% algodão, viscose, depois depende do tipo de fibras que nós queremos. Mas acaba por ser uma fibra natural que tem uma enorme qualidade, mas como todas as fibras, todas têm as suas desvantagens. Então até mesmo as fibras naturais criam borboto muito facilmente, Claro. Pois é, sim. engelham facilmente, então depois Claro. depende de fibra para fibra. Claro. 30 t-shirts na gaveta, malta, paciência, engelhou. Ainda t-shirts brancas na gaveta. Exatamente, troca, está sempre firme. Rita, queres fazer alguma pergunta? Pronto, agora nós estamos quase a terminar, já vamos 1h30. Já passou mais meia hora. Eu falava contigo a noite toda. Por acaso é muito interessante. Eu não quero estar muito a fazer perguntas porque eu sinto que é o teu trabalho. Lá está, não quero. Claro, desculpa, exato. Se O eu tiver a Carlos exagerar. um pouco, eu não, eu sinto que não. Lá está, quando fazem muitas perguntas da minha área, fica assim: olha, é assim, eu respondo a tudo, ok? Mas fica assim. Porque eu sou assim, porque Eu também tenho um serviço, se quiser. Sim. Pois, mas sabes que eu também respondo a toda a Eu tô a gente. Quem não me brincar. conhece, eu dou aqui uma consultoria inteira. Estou a brincar, mas pronto, não sinto essa vontade exatamente por isso, porque acho que um dia, se eu quiser, então eu faço uma abordagem diferente. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem muita preguiça de se arranjar. Mas imagina, eu adoro andar arranjada, mas parece que escolho só determinadas alturas para me arranjar porque não quero estragar a roupa. Tens muito desse tipo de cliente que é do género. Eu sinto que sou cliente sumítico, que é aquele cliente que. Pronto, tem roupas que é roupa de domingo. Eu costumo dizer que é a minha roupa de domingo. Ou seja, à semana sou capaz de não me arranjar uma única vez. Tipo, arranjo-me, ok, e estou bem vestida, mas não estou muito bem vestida. Porque tenho aquela preguiça e aquela não vontade de estragar a roupa para depois, numa altura melhor, então a usar. Não sei se isto entrou aqui alguma coisa na minha cabeça errada. Faz sentido, porque Acontece isso com eu outras tenho imensas pessoas. clientes que às vezes, quando, principalmente vai à sessão de revitalização de guarda-roupa,
Eu digo, olha, nunca vi esta peça nos looks. Sim, é para quando tiver um evento, eu às vezes pergunto, e quando é que vai haver esse evento? Nunca. Ou quando é que vai haver essa cerimónia? Quando é que vai haver esse momento especial? As pessoas acabam por haver, isto também veio muito da nossa cultura, que era a roupa da escola e a roupa do domingo, não é? Certo, Então, fomos acho separando isso. aqui muito a diferença de uma boa peça de roupa. Mas a verdade é que todos os dias acabam por ser dias especiais e há roupa que pode ser muito versátil. Ok, aquele vestido que nós achamos que é de cerimónia, se calhar conseguimos adotá-lo para outras situações. Claro que sempre com o bom senso e a adequação. Mas eu acho que até a própria moda hoje em dia trabalha muito esse conceito. Então nós vemos nos casamentos as pessoas agora irem com roupa que compram na loja, que supostamente é a roupa para usarmos no nosso dia-a-dia. Aquele vestido da Zara agora já vai para o casamento, já não é aquele vestido cheio de muito trabalhado, com muitos cuidados. Então eu compreendo a tua dúvida, muitos clientes têm, mas é uma questão de olharmos para aquela peça e percebemos realmente a sua versatilidade, se faz sentido ou não ser introduzida noutros contextos, ou se é uma peça mesmo que pelo design, pela cor, pelos elementos, é uma peça que devemos utilizar mais em contextos realmente especiais, porque há peças que têm um design que é mesmo especial. Então, Faz sentido. se eu tenho um vestido cheio de purpurinas ou cheio de lantejoulas, eu não vou usar, se calhar, no meu dia para ir trabalhar. Mas se tiver um jantar de aniversário, se calhar já consigo introduzir o vestido em vez de só deixá-lo para quando tiver uma cerimónia ou um casamento familiar. Não, se calhar já conseguimos fazer aqui uma adaptação de algumas peças para outros contextos. É que há roupas que eu gosto tanto que eu sinto que não as quero usar para não estragar. Só que isto é tão ridículo, porque é do género. Se tu gostas, deverias então usar. Mas tens que pensar o seguinte: se eu não usar, Vai estragar daqui a uns tempos, ela pode estragar com o tempo, Deixa é verdade. de servir também. Pode deixar de servir. Tu podes, daqui a uns tempos, olhar para a peça e dizer: eu já não me identifico com isto. Exato. Pois, Eu exato. já não me É identifico, porque verdade. nós vamos mudando todos os dias e o nosso estilo mudou connosco. Exato, é verdade. Basta pensarmos Não há tem 5 nada anos, se nesse calhar a sentido. roupa que eu usava, agora olho para trás e fazemos sempre aquela pergunta: como é que eu usava aquilo? Exato. Certo. Mas naquela altura fazia sentido. Sentido. Então, quando nós compramos as peças, devemos usá-las na época em que as compramos, porque é aquela época que estamos a viver, é o estilo que estamos a viver. Daqui a 2, 3 anos, imagina, Faz todo sentido. Nunca és tinha pensado mais, já assim. não faz sentido para ti e tu vais pensar: Exatamente. não usei esta peça como devia ter usado. Eu por acaso nunca tinha pensado dessa forma. O que é que eu faço? Eu quando gosto muito de uma coisa, tento procurar o mesmo modelo, tipo, nem que eu tenha que comprar igual, só para do género, ok, vou andar com esta peça que eu gosto, mas também se eu a estragar tenho outra. Portanto, fico com aquele backup. Isto deve ser aquele pensamento mesmo de sumítico, de alguma forma. Porque lá está, como gosto tanto de algumas coisas que eu tenho, lá está, porque é que eu não uso? É mesmo porque lá está, não quero ficar sem a peça. Então dou por mim a comprar, por exemplo, o mesmo modelo noutra cor ou na mesma cor para ter tipo uma reserva, estás a ver? É um pensamento estranho. Mas faz Mas sentido, isto faz todo faz sentido, porque de facto Tu acontece. hoje é uma acontece. coisa, amanhã és outra pessoa. Que e giro, pode pensamento perder. giro. Podes pensar sempre no seguinte, que é, eu às vezes recomendo isto às minhas clientes. Existem algumas plataformas onde nós colocamos o nosso guarda-roupa na plataforma e vamos colocando lá os looks. Olha, hoje usei isto, usei esta peça, e ele no final de um ano ele diz-nos quantas vezes é que usámos aquela peça, Isso é espetacular. qual foi a Isso é relação, incrível. qual a qualidade-preço, porque às vezes nós compramos uma peça e quando damos por ela, às vezes que utilizamos essa peça nem justifica o valor que damos para aquela peça. Tal e qual. Então se eu Yeah. compro uma peça que custou-me 100 euros, eu quero usá-la para fazer Exato. esse valor jus Claro. àqueles 100 Faz todo euros. sentido. Faz todo sentido. Senão um dia deixas de usar e tu pensas: ok, comprei uma peça por 100 euros, usei uma vez Exato. e ficou parada. Certo, que mau investimento. Mau investimento. Sim, Então está ali ao o gestor comprarmos, financeiro. compramos peças que vamos usar e vamos abusar e vamos levá-las ao limite, É isso que eu tenho que fazer. porque as peças também estão lá para serem Elas usadas. merecem. Elas merecem. Elas Porque o dinheiro merece. Elas, eu gosto tanto delas, elas ficam assim, tu gostas tanto de mim, porque é que não me usas? Eles vão criar um sindicato da roupa que está no É tipo guarda-fatos. aquele amor de secundário, estás a ver que tu gostas tanto de alguém, outra pessoa ignora, ficas tipo, mas como assim? Também não gostavas de mim? Não me usas, não estás comigo. Ok, tenho que mudar a minha forma de ver as coisas. É isso, Exatamente. é isso. Ó Sara, para te deixar ir embora, vou-te deixar uma pergunta da praxe. Essa não vi. Mais uma da praxe. Essa não vi. Não viste? Vou-te deixar uma pergunta da praxe. E é sempre com o intuito também de despertar um pouco de interesse sempre nas pessoas, mas tu investes? Não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Porque lá está, é aquela questão que eu estava a falar há pouco. Eu não tenho conhecimento suficiente para fazer investimentos que me deixem segura. Claro. Então, eu acho que antes de fazer qualquer investimento, antes de aderir a uma aplicação onde tu simplesmente investes e nem sabes em quem é que estás a investir ou qual é a relação dos juros, então tu investes e ficas à espera logo do retorno imediato. Eu acho que é importante, principalmente, termos o conhecimento suficiente para fazermos esse passo. Neste momento, aquilo que eu estou a fazer, atenção, eu estou a olhar mais para as minhas finanças Pessoais, pessoais, muito porque bem. eu acho que É para isso que começa.
Exatamente, ou seja, eu não vou começar já a investir sem olhar primeiro para as minhas finanças, porque à medida que o meu negócio começa a crescer, começam a vir novos encargos, novas posições, começa a haver aquela relação de empresário, não é tudo lucro, é teu, a relação é empresa, o salário é diferente. Então, quando criamos muitas vezes, quando somos empreendedores, nós começamos de uma maneira muito simples. Ok, isto é lucro, é meu. E depois começas a crescer e tu dizes, não, isto não é tudo meu. A minha empresa tem que ter investimento e eu tenho que ter um salário. Então, ainda estou nessa fase de olhar para as minhas finanças, olhar para o meu negócio e só depois, sim, depois queria Muito fazer bem. investimentos, rendimentos passivos e por aí fora. Muito bem. Pretendes fazer crescer a tua equipa ou neste momento pretendes te manter singular? Isso é uma pessoa difícil para, para contratar alguém. Eu já comecei a delegar algumas coisas, assim, por exemplo, algumas coisas mais básicas, design dos posts, vamos delegando assim umas pequenas tarefas para que consiga dar esse passo. Para já, tendo em conta aquilo que eu procuro, ainda é difícil. Pois. E se calhar porque é um toque tão pessoal. Também, que- é verdade. Como é que se. É difícil. Eu sinto mesmo na minha área, não é tão fácil assim. Portanto, compreendo. Olha, deixa-me dizer que tu fazes muito bem em cuidar das tuas finanças pessoais. Tu és nova, pensa sempre no teu dia da amanhã. Vocês sentem isso? É a minha última pergunta. Eu sou aquela pessoa que tem 28 e que penso que já estou com uma mentalidade para 40, 50 anos. Eu Penso que- compreendo. Sim, eu sinto-me o avô. Eu compreendo. Eu também tenho Sinto-me 23 e desde cedo comecei a sentir que estava muito distante das pessoas da minha idade. Sim, Já então as pessoas estava dizem, assim. tens 28 anos, és tão nova. E eu pensar, eu estou sempre com aquele pensamento que vou morrer amanhã, que já não tenho mais nada para fazer. Boa. É um bocado isso, é um Sim. bocado isso. Mas é porque tu se calhar já tens a capacidade de conseguir perspectivar um horizonte diferente. As pessoas, isto tocando um bocado até nisto e filosofando um pouco, as pessoas estão muito fixas a viver um dia de cada vez, o dia a dia. Quando tu consegues te libertar deste efeito manada, de viver um dia de cada vez, o dia a dia, e começas a olhar para o hoje, mas para o amanhã e para o depois de amanhã, eu acho que tu mudas, o teu mindset é completamente diferente. E por isso é que eu te dei aquele toque de és nova, mas pensa no teu dia da amanhã, porque tu és empreendedora e tens noção que vais ter mais uns belos anos pela frente de trabalho e é importante tu poderes chegar a uma altura em que queres descansar, que queres repousar, e é importante tu sentires que tens um apoio e que te vai permitir tu poderes gozar a tua, eu não vou dizer reforma porque se cada um reforma se quiser, mas A tua pelo menos liberdade. a tua velhice, pelo menos tu teres uma oportunidade de estar mais tranquila. Eu compreendo que seja muito fixe nós querermos mudar a vida do dia para amanhã, porque vamos viver todas as experiências e mais algumas, e o pessoal, eu noto que se esquece muito de, na velhice, se calhar quando vai custar mais, porque somos menos capazes fisicamente, se calhar mentalmente podemos estar muito mais desgastados, e vem tudo, né? Vêm os problemas todos, a saúde, e depois nunca sabemos se um filho pode precisar de alguma coisa, algum neto, e podemos já não ter o estofo necessário para reconquistar. Eu tenho sempre muito esta preocupação. Eu preocupo muito, de facto, principalmente com os jovens, porque quem é mais velho já não tem o fator tempo para compensar, mas ainda tem uma estrutura que se calhar vai permitir que eles até consigam estar mais ou menos, mas para nós eu vejo um futuro muito mau. Infelizmente, não te quero deixar triste, mas vejo um futuro negro, e então eu acho que quem tiver capacidade de por si só se tentar safar, se calhar vai ter um futuro um bocadinho melhor. Quem não o fizer vai ser muito complicado. Portanto, acho que começas bem, começa a procurar a organizar as tuas finanças pessoais, pô-las todas certinhas, a trabalhar para ti, não serem um peso, começares a olhar para o dinheiro De forma leve. certo, utilizares o dinheiro para o teu, ou seja, para te, como é que eu vou dizer a palavra correta, usa o dinheiro para te potenciar e não não sejas escrava do dinheiro, entendes? E depois isso, ao longo do tempo, com os investimentos também que tu possas aprender a fazer e comeces a fazer, vai de facto te ajudar no longo, lá na frente, tu vais te sentir muito mais confortável, porque o tempo não se recupera. O dinheiro podemos recuperar, o tempo não. Portanto, as decisões que nós tomamos hoje vão ter claramente impacto amanhã. E custa-me lá estar a ouvir as pessoas a dizer é um dia de cada vez, porque eu vou morrer amanhã. E eu penso assim, eu pergunto sempre assim, então e se eu amanhã acordar? Vivi tudo hoje, gastei tudo hoje, e agora amanhã? É verdade. Sem dúvida. Percebes? Fico contente. E só para também concluir, deixa-me te dar um elogio. Gostei mesmo da forma como tu comunicas. Acho que claramente tens muito jeito sobre Muito isso. potencial. Pensa até se não poderias aparecer numa rede social diferente, até como o YouTube, por exemplo. Acho que tens muito jeito. A E sério? Eu vinha com acho- aquele Sim. receio de vou-me trocar toda nas palavras. Olha, parece, não aconteceu não aqui como tu parece. viste, estiveste muito bem.
tens um raciocínio lógico muito bom, tu cativas as pessoas a estarem atentas ao que tu estás a dizer e depois explicas bem. Eu estava a dizer há pouco, pá, só pelo teu raciocínio lógico eu já comprava o teu produto. É verdade, porque Sim. isso é muito difícil. Eu noto muita gente tem muita dificuldade depois em desbobinar, não consegue ter um raciocínio coeso. E a mim, que gosto de lógica, sou uma pessoa da lógica, já começo a ficar ansioso porque mexe-se, não se mexe, o que é que vai dizer? E tu tens jeito, desejo-te muito sucesso na tua área e que acho que realmente vai ser uma coisa que as pessoas vão começar a dar muito mais importância. Também porque acho é importante. Eu acho que sim. Quanto mais não seja para nós estarmos mais felizes, mais satisfeitos, não termos receios. Opá, cada vez isso é mais se importante. cuida do corpo através do ginásio, a alimentação. Sem dúvida. E não pode só existir isso, tem que existir todo o conjunto, não é? O presente completo, não é? Exatamente. Estamos num mundo em que somos cada vez mais vistos. As Também, redes sociais estão também. aí, estão bem presentes, então nós todos queremos ser vistos bem. Sim. Então acaba por também ter um peso. Sem dúvida. E até não dúvida. querendo levar para a teoria da conspiração, mas se calhar no futuro até vamos ter um sistema de pontuação, não é? Um bocado do género. Esta pessoa quanto é que tem? 20 em 10? Ou... Ai, não, 20 em 10, não, 20 em 100. esperemos que Pois, não. eu também espero que não, mas Sim, já vi é estranho, assim umas coisas tipo Black Mirror, não Black é? Mirror, um dos episódios do Black Mirror fala, mas é mais uma questão até pontuação social. Sim. Então, mas o aspecto Também é conta. social. Que estranho. Pensem nisso. É assustador. Sara, muito obrigado. Eu é que pela agradeço tua o convite. presente. Foi maravilhoso. Gostaste? Nós gostamos muito também, mas gostei muito. Acho que ele Foi também muito gostou. bom. Eu gostei muito. Admito Foi muito que vocês interessante. sabem que eu cheguei aqui bastante Nervosa. nervosa e achei que ia correr tudo mal. Era 30 minutos e para despachar, se achou. Uma hora e 43. Mas olha, passou a voar. Mesmo, Porque não mesmo. parece- Conversa de café, literalmente. Completamente. Exatamente. E espero que de facto as pessoas que estão lá em casa se tenham beneficiado deste episódio. Agora já tenho aqui umas dicas. Eu fiz a minha parte, pessoal. Eu tentei, Os homens ficaram todos consolados. Eu tentei Eu falhei. extrair ao máximo da minha parte. Agora vocês que precisarem de ajuda já sabem. E em baixo, na descrição, têm as redes sociais da nossa amiga Sara. Vão lá dar-lhe um trocado mais trabalho que ela vai agradecer. E digam que vêm daqui, da Flexcast, que ela vai notar que fez bem vir cá. E agora uma última pergunta, que é, tens algum conselho assim para alguém que se quer iniciar nesta área, cá em Portugal? Sim, invistam na vossa formação. Acho que é o mais importante. Ou seja, sem conhecimento nunca vamos conseguir realmente ajudar os outros. Nós até podemos ter um dom, que é, eu tenho jeito para isto, eu tenho jeito para a imagem, mas nós temos que ter conhecimento, porque as pessoas vão pedir isso de nós, que é, ok, Sara, tu dizes que isto me fica bem, mas porquê? Ou durante a minha infância toda disseram-me que eu não posso usar isto, porque é que tu dizes que eu posso? Então nós temos que ter esse conhecimento, temos que ter a base bem trabalhada para que possamos conseguir ajudar os outros. E o conhecimento não é só da nossa área, é conhecimento de quem somos, porque também vamos lidar com pessoas, então é saber lidar com pessoas, trabalhar a nossa inteligência emocional, trabalhar a nossa parte da comunicação, o nosso posicionamento, para que depois, sim, possamos ajudar. Eu ia acabar, mas por isso tenho que fazer outra pergunta. É curiosidade pessoal. Tu por acaso preocupas-te com o teu desenvolvimento pessoal? Ou seja, é uma coisa que tu dás valor? Leituras, tudo. Sim, Porque parece. a leitura, Eu sinto isso. leitura principalmente. Boa. Não sou tanto de podcasts, Ok. eu sou mais de livros, também sou de letras. Certo. Sou mais livres, mas sim, lá está, com aquela fase mais difícil da minha vida, eu sentia a necessidade de procurar tudo aquilo que fosse uma esperança. Boa. Então aquilo que eu tinha disponível na época da pandemia era livros. Certo. Fossem os e-books, fossem o que foi, eram livros. Então eram livros de autoajuda, livros de desenvolvimento pessoal, livros associados ao coaching, livros associados à comunicação, porque depois as nossas próprias dificuldades pedem alguma coisa. Então eu tinha imensa dificuldade a comunicar Não, e achava que não acredito. sabia comunicar. Então começava a comprar livros sobre como comunicar melhor, a ver podcasts, a ver vídeos e tentar de alguma forma aprender algumas estratégias. Então, Certo. Sim. Tens algum livro preferido? Tenho neste momento o que eu estou a ler, que eu considero que foi o livro que me trouxe mais conhecimento sobre mim, que é. Agora esqueci-me, acho que foi aqui a pressão. Ninguém me contou isto antes. Ok. Vou anotar. Não conheço. Que é da Dr. Julie Smith, que é uma psicóloga. O título pode estar errado, mas eu acho que é Ninguém me contou isto antes. Ou porque é que ninguém me disse isto antes? É Ok. isso, porque é que ninguém me disse isto antes? Que é como principalmente lidarmos com as diferentes adversidades que temos na nossa vida, que ninguém nos ensinou sobre isso. Certo. Então, quando estamos num momento mais difícil, quando perdemos a motivação, o que é que podemos fazer? Então, eu gosto bastante. Ela tem um exemplo para terminarmos que Certo. é muito interessante, que ela fala sobre nós somos como um campo de uma equipa de futebol. Então, toda a gente acha que os defesas não são
não são importantes, não é? Afinal, quem interessa são os avançados, são eles que vão marcar golos, mas sem a defesa, nenhuma equipa consegue manter-se firme, nenhuma equipa consegue defender-se dos golos ou do adversário. Então ela diz: muitas vezes nós temos que trabalhar muito bem primeiro a nossa defesa, a ideia da nossa base, a nossa saúde, a nossa mentalidade, as nossas ferramentas, para depois conseguirmos avançar para a frente do jogo. Porque sem as nossas bases é tudo muito mais incerto. Então eu gosto bastante desse tipo, porque nunca pensei na minha vida como um jogo de futebol ou como uma equipa, mas quando começamos a fazer estas metáforas, estas comparações, fica muito mais fácil de entender. Em vez de irmos com aquelas teorias, tens que olhar para o teu inconsciente, e uma pessoa nem sabe às vezes o que é que isso significa. Quando nos dão ali formas mais simples de ver, é muito mais tranquilo. Sem dúvida. Consegues comparar, consegues associar e consegues faz entender, sentido. de facto faz sentido. Uma equipa sem os defesas também não consegue marcar golos. Porque quem é que vai defender, né? Quem é que vai defender? Então, se eu não estiver bem, se a minha parte mental, se a minha parte física não estiver bem, como é que eu vou conseguir avançar? Verdade. E nós vemos que isso acaba por desencadear muitos burnouts. Porquê? Porque houve ali a base que não foi trabalhada, ou a base que não foi equilibrada. Então eu gosto bastante deste livro, porque obriga mesmo ali a pensar e de facto é verdade. Muito bem, gostei da sugestão. Também eu. Toma nota, Rita. E o nome do autor, qual é que é? Dr. Julie Smith. Ela faz imensos vídeos no Instagram sobre psicologia e são vídeos muito interativos. Ou seja, não é aquele vídeo que explica a teoria. Não, certo. Ela pega, por exemplo, está ao pé de está com um recipiente de água e pega em gotas de cor e diz: isto é um pensamento positivo na vida de uma pessoa. Um pensamento positivo ou um momento alegre não faz muita diferença. Mas se todos os dias fizermos um pequeno momento alegre, quando damos para a água já está toda de outra cor. Verdade. Sim. Então ela usa as metáforas para mostrar às pessoas que cuidar da nossa saúde pode ser algo simples, não precisamos de vê-la de forma muito intensa, porque isso também foi uma coisa que temos vindo muito a trabalhar, que é a parte da nossa saúde mental. Sem dúvida. Sem dúvida. E simplificar é sempre a melhor solução possível. Eu só mesmo para terminar, quando eu criei o canal, na altura só falava de criptomoedas e fazia análise gráfica, aquilo que eu gosto de fazer, é uma coisa que eu faço todos os dias. E depois, quando as pessoas faziam-me certas perguntas, eu já era obrigado a ter que ir mais a fundo. Ou seja, o que é o dinheiro, o que são as finanças, como é que eu explico a economia. E eu sempre me tentei preocupar da seguinte forma: as pessoas não têm pachorra, nem têm que entender os conceitos técnicos, aquilo é muito maçudo, aquilo é muito pesado. Eu vou afastar as pessoas, eu não as vou aproximar. E com esses exemplos simples na vida, que nós podemos facilmente associar uma coisa à outra, etc, etc. Aliás, eu tenho um método de investir em que eu associo sempre a uma empresa, a uma fábrica. Então eu gosto de explicar dessa forma. Portanto, é uma fábrica, por isso esta pessoa faz isto tem a linha de produção, portanto, trabalho dessa forma. Porque eu acho que é a forma que as pessoas mais conseguem, ou seja, ou pelo menos comparar e entender a coisa de uma forma mais simples. Se começarmos a ir muito profundo, com muitas terminologias, afastamos a pessoa. E o que no fundo nós queremos é que a pessoa entenda como é que funciona e se aproxime. Se a afastarmos logo no início, já estragou tudo. Sim, é a ideia de simplificar as coisas, porque ninguém quer se tornar especialista. Exato. Naquela área. Nós queremos é ter o conhecimento e as ferramentas certas para podermos aplicar aquilo. Nós não precisamos ir muito à teoria, não precisamos de usar muitos termos técnicos. Isso às vezes é o que nos dificulta, que é quando somos especialistas numa área, nós falamos como se toda a gente entendesse. É isso. Pois, é verdade. E às vezes esquecemos que a outra pessoa do outro lado Claro. é a pessoa que nós somos com outras situações, que é, nós não sabemos o que é que aquela pessoa está a falar, que termo é aquele, o que é que aquilo significa. Então, às vezes temos que dar a base para que depois a pessoa consiga simplificar ela mesma as diferentes situações. Sem dúvida alguma. Sara, foi um prazer. Vamos fazer um... desculpa. Sim, não te esqueças. Esta parte eu não vi E tão consultem mesmo o Instagram da Sara. Tem muitas dicas gratuitas, ok? Para quem neste momento não tem possibilidade de investir numa mentoria, tem muitas dicas gratuitas. Recentemente vi aquele da camisa que dá muito jeito. Eu tinha comprado body já de propósito porque não estava ali com aquela coisa de dar a camisa ela ficar ali direitinha nas calças. Portanto, esse tipo de dicas assim para nós conseguirmos conjugar as nossas roupas, as cores, até mesmo os looks que a Sara publica são muito interessantes. Portanto, pessoal, sigam também muito meninas que estão aí desse lado. Eu sei que são pouquinhas, mas vamos transformar esta comunidade em mais mulheres a aparecer. Portanto, partilhem também com as vossas amigas, com os vossos familiares e vejam muito o Instagram da Sara, qual muito a pena. Claro, deixem os likes e subscrevam. Isso, tá bom? também. Sara, vais levar 2 cartões nossos. Portanto, eu vou-te explicar. O primeiro é do FlexCast, que é para tu nunca mais te esqueceres Obrigada. que estiveste aqui. Eu
Vou deixar o melhor para o fim. Vou ter que guardá-lo na Ok. carteira, porque senão nós sabemos como é que acontece. Metemos no carro. Certo. E agora eu vou-te dar um cartão pré-pago com bitcoins para tu levantares no próximo ATM se tu quiseres. Claro que sim. Pronto, Super interessante. não, estou a brincar. Esse é o cartão da CryptoFlex, mas é uma brincadeira, é só para tu levares. Nós pomos aí o símbolo da Bitcoin só para Sim, mexer eu estava a imaginar alguém mesmo a tentar levantar o dinheiro. Era esse o meu objetivo com o design. Não sei se consegui em algum caso, mas. Não, está incrível. Esta parte, quando ele me estava a mostrar, eu assim, é Assim mesmo um é. cartão, mas não sabia que ela para fazer levantamentos com Bitcoin. Foi uma boa Eu não ideia. acredito, vou levar aqui. Não, agora a sério. Vais levar uma caneca do nosso Obrigada. podcast, porque isto sim é que é um presente decente. Os cartões é só uma brincadeira. Obrigada. Sou doida por canecas. adoro. Sério? Sério? Uau. Portanto, olha, quando fores tomar o teu pequeno almoço, ou beber o teu chazinho, ou o teu cafezinho, olha, vais-te recordar que estiveste aqui no teu primeiro podcast. O primeiro É verdade. podcast. E espero que seja o primeiro de muitos. Exatamente. Desejo-te mesmo muito sucesso. Eu também. Muito obrigada Ok. aos dois Prazer em ter pelo convite. conhecido. Foi maravilhoso. E espero um dia voltar a repetir. Ai, sem Ai, dúvida, sem dúvida fazemos que sim. questões disso. É o fazemos início, é o início agora. O início de uma grande carreira. Exato. Nas próximas eleições, vem cá analisar os lucros de todos os Isso, políticos. olha, Boa. isso era um vídeo Olha, espetacular. gostei, Isso era um gostei. vídeo espetacular. Grande cena. Podemos fazer uma parceria, eventualmente. Não, gostei muito, gostei muito. Malta, já sabem, deixem os vossos likes, não se esqueçam de subscrever, seguir a Sara nas redes sociais. Vamos a um brinde, minhas senhoras. Sim, senhor. E a frase mais importante de todas aqui do podcast, portanto, malta, sejam felizes Felizes e sejam sejam flexíveis. flexíveis. Um abraço e até à próxima. Muito bem.